Fala galera, beleza? Boa noite. Noite de sábado, né? Nós estamos aqui reunidos hoje aqui para poder fazer uma live com o professor Diego. Daqui a pouco ele está chegando aí. Um grande abraço a todos aí que estão comparecendo. Gabriela, professor Adalberto do Ceará, professor Diego, massa, professor Diego tá entrando já já para a gente começar essa live aí. Vocês aí vão chamando a galera, vão apertando o sininho aí, para poder convidar a galera para o máximo de pessoas que puderem participar, será muito legal. Grande abraço, professor Adalberto aí, para todo o povo do Ceará, um grande abraço, meu irmão. Lauro também entrou. Beleza, esperando o professor Diego agora, o professor Ricardo, Jonas Benício. Um abraço, galera. Vamos agora aguardar o professor Diego entrar aí para a gente começar essa live aí, que o tema será Personal Fight. Professor Diego, da Federação Brasileira de Krav Maga e Capap, coordenador do estado de Minas Gerais. Todo mundo aí tá me ouvindo, tranquilo? Dá um feedback para mim se está tranquilo aí o áudio. Dá um feedback para mim se todo mundo tá tranquilo aí, tá ouvindo o meu áudio. Basta falar o que aí que a gente... Fala, professor Diego, boa noite. Fala, professor Frank, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Como vai o senhor? Tudo bem. Tá chovendo aqui um pouquinho, tá bem... o calor abafou um pouquinho, eu acho que a live vai ser muito bacana hoje. Tem um pessoal que tem aí acesso ao seu Instagram que ainda não me conhece, né? Mas é um prazer receber aí a todos. Eu tenho alguns alunos também que eu estou vendo aqui os nomes, um abraço para todos. Tem um pessoal lá em casa, minha mãe, meu pai, os tios, o pessoal de todo mundo aí conferindo. Eu queria um feedback do áudio, pessoal, se tá tudo beleza, se vocês conseguem me ouvir, porque tem um pouquinho de barulho lá fora da chuva, né? Uhum. O áudio tá bom. Mas isso aí, a galera vai dando o áudio aí. Mas antes da gente começar a propriamente dita a live, eu gostaria de agradecer a todos que estão entrando aí, estão prestigiando, né? Estão doando o seu tempo para poder prestigiar a gente. A gente está muito contente com isso. Esse é um projeto que há muito tempo eu queria fazer com todos os coordenadores da Federação Brasileira de Krav Maga e Capap. E iniciando esse projeto, eu convidei o professor Diego, que é coordenador da Federação Brasileira de Krav Maga e Capap de Minas Gerais, para a gente falar de um tema que é personal fight, né? Isso. Então, graças a Deus, hoje está dando tudo certo, espero que seja tranquilo. Então, galera, meu nome é Frank Mascarenhas, eu sou o vice-presidente da Federação Brasileira de Krav Maga e Capap, porém, né, eu agora estou assumindo a federação como presidente interino. Infelizmente, o nosso mestre, Vero Wilson Nogueira, ele pegou Covid e, graças a Deus, ele está bem, porém, ele teve algumas sequelas, teve que se afastar temporariamente do cargo para poder se restabelecer e logo, logo ele estará com a gente. Então, eu assumi temporariamente como presidente interino e o professor Luciano, mandar um abraço para ele aí do estado de Goiás, ele está assumindo como vice-presidente. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sou faixa preta de Krav Maga quarto dan, instrutor de Capap internacional nível B, né? Eu treino boxe, dou aula de personal, também personal fight. E agora vamos ouvir um pouquinho do nosso convidado, professor Diego. Apresentações, fala um pouquinho do senhor aí, professor. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Diego Silva, aqui da querida cidade mineira de Ipatinga, próximo aqui à nossa capital, Belo Horizonte. Eu estou na federação desde o ano de 2012, né? Quando eu migrei de outra escola para a nossa federação, né? Através do contato com o mestre Vero Wilson Nogueira. Atualmente ministro aulas de Krav Maga, o personal fight, que é o nosso tema também. Nessa caminhada eu tive a oportunidade também de aprender os conhecimentos, né, de artes marciais filipinas, e também atual instrutor, monitor de Panatucana pelo mestre Bruno Gabriel, formado também em educação física. Atualmente estou fazendo uma complementação na parte acadêmica, né, para a educação física, licenciatura em pedagogia, pós-graduação em docência e ensino superior. E uma coisa que eu gosto de paixão também, que é o curso de Libras, que a maioria sabe, né? Porém, devido ao Covid, o nosso curso deu uma parada, né? Estamos na metade do caminho, porque é um curso presencial. E, enfim, sou um camarada que aberto a aprender, né? Aberto a conversar. Como o próprio professor Frank sabe, a gente conversa muito, nas nossas conversas nós aprendemos bastante.
E há muitos anos nós falávamos do personal, que eu acredito que agora é o momento, né? Devido aí ao crescimento da pandemia, as pessoas têm optado e se preocupado um pouco mais aí com essa questão da saúde, né? Então, sejam bem-vindos aí a todos. Eu agradeço de coração a cada um que está aí assistindo. Com certeza. E assim, professor Diego, há muito tempo, né, que a gente vinha conversando, né, nos bastidores sobre fazer essas lives. Aliás, Verdade. essas lives eram para ter acontecido desde o ano passado, né? Tem um ano. Porque de uma hora para outra estourou um boom, né? Todo mundo começou a fazer live de tudo quanto era tipo de coisa aí. Mas a gente acabou não pegando essa onda. Verdade. E quando foi agora, é aquela história, como eu sempre digo, sempre vai haver público, né? Sempre vai haver público para live, sempre vai haver gente que queira treinar karatê, sempre vai ter gente que queira uma determinada marca de roupa, enfim, tem espaço para todo mundo. Verdade. E nunca é tarde para a gente começar um projeto. Então, eu agradeço muito o senhor ter abraçado essa ideia do projeto aí. Vamos começar essa live com a primeira pergunta. Né? A primeira pergunta é como você encontrou e iniciou seu treinamento do Krav Maga e como está o seu trabalho hoje, né? Principalmente desde o ano passado, né, que foi a pandemia. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí. Vou repetir a pergunta, né? Como você encontrou e iniciou o seu treinamento de Krav Maga e como está o seu trabalho hoje? Gostaria que você falasse para a galera aí um pouquinho. Então, vamos lá. Como o tempo é resumido, né, eu vou tentar resumir. Há um tempo atrás, 2008, 2009, mais ou menos, eu vi uma reportagem que falava sobre o Wing Chun, onde tinha um senhor, né, já de idade bem avançada, que praticava a defesa pessoal, ninguém conseguia, né, segurá-lo porque ele tinha um bom domínio, e veio na minha memória, né, algo que eu deveria procurar. Só que aí acabou a matéria da TV, eu não sabia nem como pronunciar o nome, só ficou defesa pessoal. Então, parti em busca de defesa pessoal. E aí lembro de ter ido na academia de jiu-jitsu, professor, tem competição, tem combate, tem esporte, né, como referência, e eu não queria nada que fosse esportivo. E depois de um tempo, eu fui trabalhar nas lojas americanas aqui no shopping, e a gerente sempre falava, Diego, quando o caixa estiver muito cheio, você vem para esse outro caixa e atende as pessoas mais rápido, porque o cara quer comprar um item e ir embora. Nisso eu vi um cara com uma camisa, com algo diferente, um cara com porte físico atlético, falei, poxa, eu vou chamar ele para saber o que é a coisa da camisa. E, sem querer ali, como que, digamos que um passe de mágica, ele falou, isso aqui é Krav Maga. E aí ele foi me explicar onde era, como era, na época o professor Arnaldo Silva, né, estava fazendo um treinamento em Goiânia e retornando, né, para ter continuidade à aula, isso foi no ano de 2010. E assim, basicamente, entrei para fazer essa aula, fiz a primeira, fiz a segunda, falei, é isso que eu quero, então já apaixonei ali logo no início e aprendi algumas técnicas e fui fazendo, até que isso, né, com o passar do tempo, se tornou algo além do meu hobby, a minha paixão se tornou o meu trabalho, né? E como que está o trabalho hoje, né? Devido à pandemia, teve uma mudança muito grande, onde a procura pelo personal era pequena e a procura pela turma, né, a aula regular, era maior. Isso inverteu um pouco, devido ao que também? Na pandemia, ficamos vários dias, vários meses, né, alguns dando aula online, suporte para os alunos, e eu não via outra alternativa a não ser tentar me encaixar no que o público pedia. Né? Até que um determinado aluno, Diego, quanto você me cobra, eu quero ir aí, você vai me dar uma aula de tanto tempo, vamos fazer. E aí foi, digamos ali, o pontapé. E assim outro aluno foi vendo, outro aluno foi vendo. Então, atualmente o trabalho ele está bem focado no personal. Não por escolha própria, mas por questão do próprio cliente, né? Pelo próprio aluno, pela preocupação de buscar um treinamento de qualidade. Né? Então, mais ou menos um pouquinho da minha história, como eu conheci o Krav Maga, aqui em Patinga mesmo, né? Então, esse ano faz 11 anos que eu estou no Krav Maga, 21 anos que eu moro aqui, né? E dedico a esse trabalho aí com todo carinho, quem me conhece sabe, né? Que eu levo muito a sério. Beleza, professor Diego, agradeço pelo senhor estar conosco esse tempo todo, por ter acreditado no trabalho da Federação Brasileira de Krav Maga e Capap, ter abraçado. Né, o senhor começou como o senhor mesmo disse, com o professor Arnaldo. Hoje ele não está, infelizmente ele não está mais conosco, mas ele procurou o caminho dele
e com certeza acredito eu que ele esteja feliz, que ele esteja sendo próspero no caminho dele. É uma pessoa que eu respeito muito, sim, admiro muito, não está mais conosco hoje, porém, o tempo que ele ficou conosco, ele contribuiu muito pela federação, tanto é que você, como aluno dele, você se formou instrutor e hoje você é faixa preta, e além de ser professor, é o coordenador, né, que antes o estado de Minas Gerais era coordenado pelo professor Naldo, né, e hoje o nosso coordenador é o senhor, que vem desenvolvendo um trabalho aí ímpar, né, sempre contribuindo em redes sociais, sempre colaborando conosco dentro de todas as demandas que a gente tem, seja no estado de Minas Gerais, bem como no Brasil, né. Então, professor Diego, é muito bom ter conosco o senhor, lado a lado, né. Mandar um abraço também aí para o professor Ricardo, aí, meu amigo, irmão aí da DBK, lá do Ceará. Gente, eu não vou estar falando toda hora, porque senão eu vou acabar citando nome por nome, eu não quero me furtar e nem quero pecar em esquecer algum nome. Então, todos que estão na live, eu agradeço aí. Vai chamando a galera que vocês conhecem aí, tem esse aviãozinho aí, vai chamando quem está online, vai compartilhando para todo mundo aí. Se eu falar o nome de 10 e faltar um, eu falar, professor, o senhor esqueceu de mim. Não é assim? Mas vale para todos, pessoal. Com certeza, professor. Professor, vamos lá. Professor, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Né? Hoje o seu coordenador é um cargo importante, né? Hoje o Estado de Minas Gerais, dentro de toda a expansão, divulgação, é o senhor que está aí dentro dentro de Minas Gerais, então eu lhe agradeço. Professor, o senhor falou sobre aulas, né? As aulas regulares, galera, é aquelas aulas que você tem dia, horário pré-definido para você poder se matricular e fazer as aulas. Exemplo, tem lugares que tem aulas de Krav Maga segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã. Um exemplo, das 8 às 9 da noite. Isso são aulas regulares, né? Onde tem uma academia com endereço fixo, horário fixo e dia fixo da semana. Né? Mas diante dessa pandemia aí, a gente viu aí muitas aulas aí, acesso remoto, com o próprio Instagram, YouTube e outras plataformas digitais, e a gente viu também falar sobre personal fight. Então, professor Diego, eu gostaria que o senhor falasse para a galera aí, o que é o personal fight? Então, vamos lá, sem usar muito termos técnicos, vamos falar mais assim abertamente. Seria uma forma de trabalho personalizada, individual, né, com a dedicação do professor 100% para um determinado aluno, né, que envolva uma ou mais modalidades. No meu caso, eu posso aplicar em uma aula os conceitos de artes marciais filipinas, os conceitos de artes marciais israelenses. Então, diferente da turma regular, onde eu tenho 10 alunos e eu tenho que dar a minha atenção a 10 alunos, né, se torna algo diferente quando eu tenho apenas um aluno ou, no caso, né, uma dupla, para ter um sparring, onde eu vou dedicar aquele tempo para ter o perfil do aluno. Veja bem, quando o aluno me procura e eu sei que sempre vai ser aquele determinado aluno, então eu vou sempre trabalhar com um plano de aula voltado para atender a necessidade dele. Então, de uma forma bem clara, o trabalho do personal, né, o que significa o personal sempre isso, né? Você envolver várias atividades que sejam dinâmicas, que sejam divertidas, que podem ser engraçadas, sérias, mas enfim, todas que tenham um contexto, né, que vai ajudar o seu aluno a, de repente, melhorar um pouco a sua coordenação motora, trabalhar um pouco a sua parte física, né? Pegar algo que ele está com um pouco de deficiência e melhorar, e aquilo que ele já está bom, dar um up para que ele seja ainda melhor. Seria essa a definição que eu encaixo hoje a palavra personal fight. Então, essas aulas de personal fight seriam aulas personalizadas. Agora, uma pergunta, qual é a diferença das aulas regulares para as aulas do personal? Porque aulas regulares você pode ter turmas com 10, 20, 30, 5 pessoas. E o personal, salvo engano, né, tem gente que até pode também ter aula personal, porque personal significa personalizada, uma pessoa. Mas tem pessoas que botam até 2 ou 3 pessoas no máximo nas aulas de personagens. Sim. Então, qual seria essa vantagem? Qual seria a diferença dessa aula do personal para as aulas regulares? Tá, boa pergunta. Vamos dar um exemplo. Eu estou ministrando uma aula agora, nesse horário, né? Tem 34 pessoas. Todos vocês que estão na live vêm participar de uma aula comigo. E nessa aula eu programei a parte do alongamento, o aquecimento, as quedas, rolamentos e todas as técnicas.
E aí chegaram 2 alunos que eles não podem, de repente, sofrer impacto. Ou 2 que não podem ter uma movimentação brusca no ombro para fazer um polichinelo. Então, eles vão se adaptar à minha aula. Eu chego para um determinado aluno, olha, esse exercício você faz dessa forma, esse exercício você vai fazer dessa forma, né, para não ter que mudar toda a aula, o aluno se adapta à aula. Se eu estiver ensinando uma determinada técnica, eu não vou mudar a técnica porque veio um determinado aluno. Já o personal é o contrário. O personal, o aluno vem, olha, eu estou com o ombro lesionado, eu não posso sofrer impacto, eu tenho isso e aquilo. Então, eu vou montar uma aula, ou seja, adaptar a minha aula para ele. Então, fazendo esse trocadilho, né? A aula regular, o aluno se adapta a ela, e a aula personal, a aula é adaptada ao perfil do aluno. Basicamente, isso aí. Então, seria uma explicação, acho que bem básica dessa diferença. Tanto que a aula regular, como o senhor mesmo explicou, segunda, quarta e sexta é aula regular, beleza. Aí eu quero uma aula terça-feira, eu não dou aula terça-feira. Então eu posso vir aqui de manhã, 9 horas, você vai me dar uma aula, então eu vou fazer uma aula adaptada ao perfil daquele aluno. Lógico que eu não vou colocar nada que ele não possa fazer ou que vá machucá-lo, vamos dizer assim. Então seria essa a explicação, a diferença, né, básica entre aula regular e a aula personal. Entendi. Agora, essas aulas personalizadas, quando você vai. Assim, galera, eu também dou aula de personal fight, né? E eu já dou aula há muito tempo de personal fight. O professor Diego, desde o ano passado, devido à demanda, né? E ele se reinventar, como a maioria da galera que faz educação física, inclusive o professor está se formando em educação física, depois ele vai falar mais sobre isso aí. Ele falou comigo e falou com outros professores, inclusive o professor Tadeu, da IPAM, Instituto Panthers de Artes Marciais de Feira de Santana, né, que é um cara que dá aula também de personal fight há muito tempo, né. Então, o que que acontece? Essas aulas de personal fight, elas não ocorrem, né, em dias e horários pré-determinados. Ela tem uma flexibilidade muito grande, não é isso, professor? Ou seja, ela pode, eu fecho lá com o professor, né, e de repente a pessoa lá, ela quer fazer aula ela não quer fazer aula na academia, então ela pode fazer ela no playground dela, pode fazer na praça, pode fazer na praia, pode fazer no parque, ela pode fazer, ela pré-definiu um horário de manhã cedo, um exemplo, de 6 a 7 da manhã, mas devido a alguma impossibilidade ela viajar, ela pode entrar em contato com o professor e remanejar essa aula para tarde ou para daqui a 2 dias, ou seja, me fala um pouquinho sobre dessa flexibilidade da aula de personal, professor. Bom, hoje, por exemplo, hoje é sábado, né? E com certeza sábado muitos vão descansar, outros vão fazer outras atividades. E aí, como a gente está vindo de uma sexta-feira que já é uma sexta-feira de feriado, né? Então muita gente deveria estar em casa. Hoje, por exemplo, eu dei uma aula de 7 às 9 da manhã no sábado, sendo que o prédio, né, o local onde eu ministro essa aula, o horário comercial seria ali a partir de 8, 9 horas. Né? E depois do almoço, dei outra aula. Então tem essa questão da flexibilidade, porque um determinado aluno não consegue encaixar a aula dele na minha aula regular. Então, olha, professor, eu não posso segunda, quarta e sexta, eu posso na terça e na quinta. Então eu consigo colocar um dia e um horário, né, específico para ele. Se ele me ligar, Diego, amanhã, terça-feira, eu não posso fazer aula às 18. Você pode remarcar para mim na quinta? Então tem essa possibilidade de fazer essa remarcação. Então, tanto pelo aluno que tem a exigência, exemplo, eu tenho uma aluna que ela está tentando trazer outra amiga para treinar, para incentivá-la, e falou, Diego, na aula dela eu vou participar, mas eu quero também a minha aula separada com você. Aquele é o momento que eu gosto de fazer a minha aula e eu quero a minha aula separada, eu não quero que outra pessoa faça. Então, naquele determinado horário que é do aluno, só pode entrar outro se ele convidar. Olha, meu irmão está aqui em casa, o professor Frank, eu posso trazer ele na aula hoje? Se o senhor autorizar, e você vai falar, pô, pode levar? Sim. Então é uma aula separada, uma aula onde eu trabalho somente com aquele aluno, ou uma dupla, ou um pequeno grupo, enfim. Tem essa flexibilidade, sim. Isso ajuda muito. O aluno compra, por exemplo, paga lá um determinado valor para ter 2 horas de aula por semana. E ele vai fazer uma viagem. Diego, eu vou ficar 15 dias
sem treinar. Quando eu voltar, você pode repor essa aula? Sim, tem toda essa flexibilidade. Isso aí é muito tranquilo de fazer. Então, na realidade, assim, a aula de personal, ela se encaixa dentro da demanda do seu cliente, né? E assim, tem uma coisa bem legal que o professor Tadeu, lá do Instituto IPAN, né, que é atualmente é o nosso coordenador do Estado da Bahia, da Federação Brasileira de Krav Maga Capap, porque ele fala disso. Além disso, a nossa ida até a residência do aluno, né, não tem aglomeração, e você só dá aula só com esse aluno, porque assim, com essa pandemia, essa loucura que nós estamos vivendo, então muita gente está com medo, né, ou as academias estão fechadas, ou seja lá qual for o motivo. Então, no momento que tem é uma aula personalizada, é uma aula onde o professor vai dar uma atenção maior ao aluno, né? Então, se é personalizado, ele vai dar uma aula maior ao aluno, ele não vai ter 3, 4, 5, 6, 8, 10 alunos para poder corrigir durante uma aula, porque às vezes durante uma aula a gente tem 10 alunos. Isso. Então fica difícil corrigir todo mundo, dar atenção específica, direcionada a todo mundo. E quando você está com aquele aluno ali personalizado, você está ali olhando para ele, então você está ali o tempo todo corrigindo ele, né? Então, realmente, professor, a gente vai até esse aluno, não vai ter aglomeração. Perfeito aí sua colaboração. Professor Diego. Aqui, professor, licença, professor. Eu estou vendo o Tadeu fazer um comentário e é muito importante, né? Por exemplo, essa questão da aula na casa do aluno. É interessante que o aluno vá até o espaço, porque você tem uma estrutura montada, você tem tatame e tal, mas na impossibilidade do aluno ir até a academia, né, o personal também vai até a casa desse aluno. Então, isso também é muito importante, porque, de repente, o cara não tem como se deslocar. Então, o professor se desloca até a casa do aluno, principalmente pelo fato de evitar aglomeração, ou quando está permitido uma aula na praça, uma aula no parque. Isso é muito importante, muito interessante. Né? Só queria colocar essa... Perfeito. Só queria colocar isso. Perfeito aí. Que falou aí, é interessante. Não, perfeito. E o professor Tadeu falou o seguinte, que tem alunos dele, né, que fazem aula regulares, né, que são aquelas aulas que têm horário e dias pré-determinados, mas também, à parte, eles fazem aula de personal. E essas aulas ocorrem, inclusive, dentro da própria academia, como o senhor falou aí. Perfeito, né? Outra coisa também, professor, a gente falou que a aula de personal, muitos professores de personal, eles fazem um mix, né, de fitness e artes marciais mistas, né? Ele inclui o Panatucan, ele inclui o Kali, ele inclui o boxe, outros incluem Muay Thai, tem outros que só fazem aula de personal somente de Muay Thai, outros fazem aula de personal mesclando isso, né? O fitness e as artes marciais. Agora, minha pergunta dá para fazer personal crave, ou seja, aulas de personal crave personalizadas? Eu sou um aluno, professor, eu quero fazer aula 2 vezes na semana, na minha casa, no playground da minha casa, porém, eu quero somente de Krav Maga, eu e o senhor. Dá para fazer essas aulas de personal crave? Claro, professor, com certeza. E com essa vantagem, né? Para quem está pegando agora aí, não pegou talvez a ideia, né? Mas a aula personalizada, ela dá essa condição para o aluno, ele tem um aprendizado rápido, ele tem um aprendizado de qualidade e dá sim para fazer. Porém, é algo que eu falo, até uma dica para os futuros professores do personal ou para que já trabalham, o professor ele tem que estar pronto para tudo. É diferente quando eu vou trabalhar com um aluno onde eu sou o sparring dele, que o professor vai tomar porrada, vai tomar pancada, né, onde o aluno fala, olha, eu vou trazer aqui o meu irmão para poder treinar comigo. Então, que seja dupla ou que seja um aluno, tem como trabalhar sim. Né? Então, dá para fazer tanto, exemplo, se eu fosse professor de karatê, eu poderia dar uma aula personal de karatê? É possível? Sim. É possível dar uma aula de boxe? Sim. Krav Maga também. Lógico que a aula de defesa pessoal, quando você coloca ela no contexto unitário, né, e você não tem mais pessoas para fazer determinadas dinâmicas, você vai ter que suprir isso de uma outra forma. Como poderia? Olha, professor Frank, você está fazendo uma aula comigo de personal Krav Maga e uma vez ao mês eu vou convidá-lo para que o senhor faça uma aula na turma, para de repente a gente fazer uma dinâmica, né, com mais pessoas, vários agressores, tem como? Sim, isso é importante, mas respondendo a sua pergunta, tem condições e com o trabalho que eu tenho feito, os alunos, em pouquíssimo tempo, eles conseguem aprender e absorver muito rápido, né? De forma que você
praticamente não precisa de repetir muitas vezes um determinado exercício. Você falou, o aluno viu, fez, aprendeu, tranquilo. Vamos passar para a próxima técnica e depois fazer uma revisão diferente da aula de turma. Mas dá para fazer um trabalho muito bacana. Então a resposta é sim. A aula de personal crave é possível, com certeza. E um detalhe. Perfeito. Algumas pessoas me procuram falando assim: ô professor, eu tenho vergonha, né? eu tenho medo, eu fico sem jeito de fazer a técnica errada, não tem como eu fazer uma aula personal e depois eu ir para o grupo. Isso acontece muito, do aluno fazer uma aula personal e aí do nada ele fazer uma aula em grupo e ficar aula em grupo. Ou o contrário, o aluno começa treinando no grupo, vai fazer uma aula e aí de repente o aluno não quer mais voltar para o grupo. O aluno quer ficar no personal. Isso acontece muito. Se algum professor tiver essa experiência, pode falar aí que isso acontece bastante. Alguém aí falou que o áudio está baixo, pessoal? Meu áudio está baixo? Eu vou aumentar um pouquinho aqui o volume. Então, professor, outra coisa também. As aulas regulares, geralmente, quando eu procuro uma aula regular, que eu vou na academia, então vai ter lá a mensalidade, né, que eu vou pagar mensal, e a quantidade de aulas. Geralmente são 2 aulas na semana ou 3 aulas na semana, né? Geralmente elas levam 1 hora de aula. E o personal, como é esse lance do personal? É mensal? É hora-aula? Como é esse lance do pagamento do personal? Qual é essa diferença entre o valor de uma aula regular para o valor de uma aula personal? Vamos lá. A questão de valor vai muito da região. Né? Você pode ter uma região onde tem aí digamos aí, uma classe onde pode pagar um valor alto, um valor baixo, enfim. Mas isso vai muito da região. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: a turma regular, você paga um determinado valor, vamos dar um exemplo assim, R$100. Você pagou R$100 e você tem 2 horas de aula por semana. Pronto. Então, toda segunda e quarta você faz a sua aula. Né? Infelizmente, se você perdeu a aula de segunda e quarta e não tem outro horário, você ficou sem aula, você pagou para poder fazer o mês inteiro de aula. O personal já trabalhamos diferente, valor hora-aula. Então, se você pegar 4, 5 estados no Brasil, você vai ter valores diferentes, que pode ser de 50... É realidade diferente, né? É diferente. Então, outros professores trabalham com o personal da seguinte forma: olha, professor, eu tenho uma amiga que quer treinar comigo e eu quero fechar um pacote com você. Quanto você me cobra? Né? Então, dependendo da quantidade de aula, você pode fazer um valor mais em conta, você pode cobrar um valor fixo. Né? Então, tem a forma do valor hora-aula ou fazer um quantitativo. Olha, são 2 horas de aula por semana. Se são 4 semanas, 8 aulas. Multiplica o valor das 8 aulas pelo valor que você está cobrando. Mas é cobrado o valor hora-aula. Né? O professor personal, ele recebe... Hora-aula, então... Uhum. Então, esse valor hora-aula é de acordo a quantidade. Então, se eu vou fazer 3 vezes na semana, então cada dia da semana vai ser a hora-aula, não é isso mesmo? Isso. Aí, dessa forma, tem beleza. Aluno que paga na hora, ele terminou de fazer, professor, terminei a aula, está aqui, ou ele faz um cálculo, olha, vai dar X, ele paga o valor, de exemplo lá, deu R$600, 2 horas de aula por semana, né, fazendo as contas. E aí fechou o mês, ele teve aquela quantidade de aulas, ok, paga o próximo mês, né, ele pode adiantar, né, pagar essas quantidades de aula durante o mês, fechou lá 8 aulas, R$600, por exemplo. Então, né, e aí ele paga e faz as suas aulas. Mas o quantitativo, né, ele é cobrado o valor por aula. É assim que funciona. Similar aí aos professores de aula funcional. Nós, professores de educação física. Vale salientar que nas aulas regulares o aluno vai da casa ou do trabalho dele para a academia. As aulas personais, o professor ele desloca de onde ele estiver até o aluno, né? Então ele vai enfrentar engarrafamento, ele vai gastar combustível, Uber, ou moto, seja lá de que maneira for, de bicicleta, ele vai gastar um tempo para poder chegar até o aluno, né? E previamente combinado, essas aulas não significa que vai ser somente no playground do prédio, né? Eu posso contratar o professor Diego para essa semana, eu quero 3 aulas aqui no playground no meu prédio, mas quando for semana que vem, professor Diego, eu queria treinar na beira do mar. E aí?
né? O professor vai ver a agenda dele e vai me dar um treinamento da beira do mar. Professor, eu quero treinar numa praça, eu quero treinar ao ar livre, né? Então, o grande legal é essa flexibilidade, né? Professor, eu vou viajar, eu não tenho como passar essa semana tomando aula de personal, mas semana que vem a gente pode, em vez de 2 vezes na semana, pode ser 4 para poder repor. Então, existe essa flexibilidade, né, professor? Verdade. Só pegar aqui, tem o Danilo Raziel. Tudo bom, Danilo? Danilo Raziel. Um abraço, cara. Olha, rapidinho. Danilo Raziel, ele é um dos nossos alunos de formação de instrutores aqui da Bahia. Ele não se formou ainda por causa do Covid, mas ele já está na ponta, ele já está na bala, na mira aí para se formar. Um grande abraço aí. Camaçari região, em breve, vai ter um instrutor da Federação Brasileira de Krav Maga e Capap, o professor Danilo, que inclusive é professor de Taekwondo há muito tempo aí, né, tem muitos títulos aí na categoria do Taekwondo e agora está se formando com a gente instrutor. Um grande abraço, Danilo. Deixa eu pegar um gancho aqui e mandar um abraço para o pessoal que está assistindo, que chegou agora aí, a Mila, uma amiga minha, um abraço. O pessoal do Governador Valadares está assistindo, o professor Dei, o senhor Raimundo está em algum lugar aí. Vamos lá. Um abraço, professor Milton. Quando se tem uma quantidade grande de personal, como evitar estar dolorido no dia seguinte? Eu não entendi assim, muito bem a pergunta, mas vamos pegar para o final, né? Como evitar estar dolorido no dia seguinte? Seria para o professor que o senhor fala? Acho que seria isso, professor Franco. Ele perguntou para o aluno, para o professor, né? Quando se tem uma grande quantidade de personal, como evitar estar dolorido no dia seguinte? Se eu interpretei assim, Raziel, ok, senão você me ajuda aí. Vamos lá. Isso aconteceu comigo no início, porque eu não posso falar que eu sei tudo, eu não posso falar que eu faço tudo 100%. Então, por exemplo, o professor tem que saber como usar a manopla, né? Então, se você estiver lá do jeito errado, travado, você fica o dia todo tomando pancada, tem trocentos personagens aí durante a semana. Quando chega no outro dia, você está esgotado, ruim. Por quê? Por uma postura errada, que você né? Com certeza, ou por falta de atividade física. E isso é importante. Dar aula não é a mesma coisa do que treinar. Então, vou colocar que eu, professor Diego, só dou aula. Todo mundo olha, eu estou lá tirando foto, não faço atividade física nenhuma. Dar aula não é atividade física. Então, o que eu recomendo? O professor, o cartão postal dele é o quê? É o corpo. Então, ele tem que treinar, ele tem que estar bem, ele tem que buscar fazer coisas saudáveis. Lógico, todo mundo tem um dia que vai comer aquela coisa, porcaria, um salgado e tal. Mas cuidar da sua saúde, cuidar da sua capacidade física. Então, se eu chego lá sem treinar nada, só dando aula, você vai começar a mexer com manopla, você pode ter certeza. Seu ombro vai estar arregaçado, você vai estar com ele a semana toda ruim. Então, isso é sinal de que com certeza, eu bem sei o que é isso. Você usou uma manopla errada, ou seu aluno está dando soco muito forte. Aconteceu comigo, um aluno com uma força muito grande, e eu pedi, cara, agora eu não quero força, eu quero só flexibilidade, só encostar. A hora de colocar energia eu te falo, mas não tem jeito. Aí bateu naquele dia, eu saí todo quebrado. Então a dica é, como não se machucar? Treinar, fortalecer o seu corpo, os seus músculos, ter a sua saúde em dia, e aí também aprender a como fazer a manobra. Por quê? Como eu disse, o professor personal, ele está ali para tudo. Então ele vai tomar soco, vai tomar chute, vai tomar pancada, vai sair de lá arrastando, mas tem que sair dali bem, tem que sair mostrando que ele sabe o que ele está fazendo. Mas pode acontecer sim. Pode acontecer de sair quebrado. Raziel, espero que eu tenha respondido. Pode acontecer mesmo. Não, com certeza. Professor, a gente já falou também como funciona o personal fight, né? Era uma pergunta que eu ia lhe fazer, né? E a metodologia do seu trabalho? Porque cada personal fight, ele tem a sua metodologia. Eu já vi os caras falarem assim, ó, sou personal fight Muay Thai, ele só vai dar Muay Thai, strike. Eu já vi personal fight de jiu-jitsu, grappling, ele só vai dar aula, né, de grappling ali, ele vai ter que precisar, ele necessita de um tatame, né? E assim, como hoje é sua metodologia, professor, visto que o senhor teve que se adaptar, o senhor teve que se reinventar desde o ano passado, né, que até então o senhor não dava aula de personal, a gente veio conversando muito sobre isso aí, né? E como é a sua metodologia hoje, né? Hoje, se eu fosse lhe procurar hoje, como que seria a sua metodologia em cima do personal? Porque, exemplo, o Krav Maga
Por que que eu estou perguntando isso? O Krav Maga é um sistema de defesa pessoal israelense na qual a gente também utiliza faixas, né? Tem os tempos de carência, de branca para amarela, de amarela para laranja, que são faixas, de laranja para verde, que também é faixa, né? Até o cara chegar na preta. No Krav Maga, né, ou no personal, quando eu entro, eu sendo aluno, eu tenho essa possibilidade de fazer também exame? Ou seja, como essa metodologia é para eu fazer exame ou é apenas para eu ter um mix de artes marciais visando o condicionamento? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é conhecer quem é o meu aluno. É conhecer quem está vindo. Então, professor Frank, o senhor está vindo treinar comigo. Eu vou te fazer algumas perguntas básicas. Frank, há quanto tempo você não faz uma atividade física? Você já é praticante de alguma modalidade de arte marcial? Você tem alguma lesão? Você tem algum histórico de algum problema? Né? Isso tudo conversando para poder saber e tal. E aí, supõe-se que na aula você falou, não, ó, eu pratico jiu-jitsu, pedalo o dia todo, sou o cara, beleza. Só que você vai cair em contradição quando eu fizer a minha aula e eu boto lá a famosa escadinha da agilidade. E aí você falou para mim que pratica jiu-jitsu, que pedala, que já sabe fazer várias e várias coisas. Chega lá, você não tem coordenação motora. Chega lá, você faz um exercício, 2, 3 minutos, já coloca a mão na barriga e já começa a bufar. Então, já estou vendo que a sua resistência não está legal. Passa mal. Não está legal, passa mal. Então, basicamente, eu estou contando um segredo, né? Vamos dizer assim. Eu faço da primeira aula uma análise e uma experiência de como está o aluno. Dá soco. Mostra para mim como que você faz o soco. Professor, nunca pratiquei nada. Beleza. Não, já pratiquei. Ah, eu vim do boxe. Mostra para mim como é seu soco. Ah, eu fiz 10 anos de Muay Thai. Beleza. Então, seria uma forma, né, de você estar buscando conhecer o seu aluno. Lógico, né, o bem lembrado professor daí, a anamnese básica, né, mas conversando você... Anamnese, importantíssimo. É o seguinte, quando você me fala algo, eu estou confiando naquilo. Só que depois o aluno fica sem graça. Ele fala, não, professor e tal, porque assim, né, eu corro, mas não é todo dia, é de vez em quando. Então, basicamente, a minha aula inicial, ela é um teste para saber como vai ser a adaptação do aluno, como que o aluno vai responder, né, aquelas atividades, ok? E assim eu faço essa análise dele. E aí o seguinte, eu vou bolar uma aula de acordo com o interesse dele. Então, você fez uma pergunta seguinte. Dá para fazer aula de personal e graduar? Sim. Então, Frank, eu vou lhe dar uma aula de Krav Maga. Então, nós vamos começar. Você vai comprar seu uniforme, sua faixa branca, né? Que você não precisa de exame para faixa branca. E eu vou lhe passar todas as técnicas da faixa amarela. E nós vamos treinando. E eu tenho essa capacidade como professor de falar, Frank, já está no momento, eu acho que você está apto. Você tem alguma dúvida? Ok, então você cumpriu ali aquela determinada quantidade de tempo, de técnicas, e que você tenha confiança, porque a responsabilidade não é só minha, você pode sim fazer lá o seu exame de faixa amarela, sabendo que você pode ser aprovado ou reprovado. Tudo vai depender do aluno. Então, tem condições sim, do aluno. Tem um caso de um professor, se o professor Breno estiver aqui, ou alguém de Goiânia, me corrige se eu não estou falando nada errado. Breno, um abração para o Breno, não sei se ele está aqui. Tem um professor, eu não vou citar o nome, mas eu acho que tem um dos professores hoje, não sei se está na faixa marrom, chegou na faixa preta, que ele é aluno só do personal. Ele virou para mim e falou, professor Diego, eu não participo de aula de turma. Eu cheguei à minha graduação com aula personal com o professor Breno. Então, tem condições, sim, do aluno se formar como um faixa amarela, um faixa laranja, uma faixa preta, fazendo aula personal. Tá? O que vai ditar se ele vai ser um bom aluno, um treinamento, duas coisas, né? O professor dele ensinar corretamente e o aluno ter a boa vontade de aprender, de entender, de praticar e assim, né, por diante. O professor Breno entrou aí, ó. Ele falou nele agora, ele entrou aí, ó. Um abraço, Breno. Professor Breno aí, para a galera que não conhece, é um excelente professor aí do estado de Goiás. Ele vem desenvolvendo um trabalho tanto como aulas regulares, como personal, seja de Krav Maga, seja de Kali, de outras artes marciais, personal fight. Ele, né, professor Diego acabou de falar, eu acho que ele... vou entrar aqui agora, porque o professor Diego lembrou de mim. Grande abraço, professor Breno. Professor Breno, eu estava falando mal do senhor aqui. Brincadeira.
Se eu não me engano, confirma para mim se for verdade. Ó, não vai deixar eu mentir, não. Por acaso é o senhor que tem um aluno, eu não sei hoje se ele é faixa marrom ou é faixa azul ou faixa preta, que ele é formado por aulas particulares com o senhor. Se eu não me engano, ele falou isso para mim: Diego, eu não treino na turma, eu treino personal. Se for, dá um ok e fala isso pra gente, que foi a pergunta do professor Frank. Dá para fazer uma aula personal de Krav Maga e o aluno pode seguir, né, a carreira, ele pode vir a ser graduado, né? Aí eu lembrei desse caso. Acender graus, né? Acender faixas, né? Isso, Beleza, professor. Aí fala aí, professor, aí, se você tem alunos na qual começou a fazer um personal Krav Maga, né? Somente personal de Krav Maga, e eles foram, né, dentro do prazo de carência, né, se graduando de branca para amarela, amarela para laranja, laranja para verde, verde para azul, azul para marrom. Olha lá, tem o verde, só personal. Olha aí, professor Diego. Bacana. O professor Breno acabou de responder aí, ó, show de bola. Ou seja, a galera que quer treinar Krav Maga em horário diferenciado, personal, fora, né, de uma aula regular, ela pode sim procurar um professor credenciado, capacitado, e sim ter essa possibilidade de se graduar. É excelente aí a contribuição do professor Breno, né, professor Diego? Isso. Mas a última pergunta que o senhor fez aí foi, só me relembra, o senhor entrou no outro... O senhor fez uma pergunta aí agora? Eu me perdi aqui. Tá ao vivo, galera. A gente está aqui na cara e coragem. O professor Aldo aí é um dos nossos instrutores, né, alunos instrutores, que ele faz muitas lives. Eu me esqueci de tomar um curso com o professor Aldo. O professor Aldo é do Karatê, do Judô, e está se formando aí. Ele está com a gente aqui. Ele está interagindo com o professor Tadeu aí o tempo todo. Vou ter que tomar uma live aí para a gente... Professor Tadeu, a cada aluno que o senhor vai nessa live, eu quero 10%. Ô, professor Diego, as aulas podem ser consideradas uma terapia, né? Porque a aula, seja ela qual for, uma aula de fitness, uma aula de educação física, uma arte marcial, ela é considerada uma terapia. Eu tenho muitos relatos de alunos, tanto de aulas regulares quanto de personal. E então, dentro do Krav Maga, com sua experiência de personal, alguém já lhe relatou isso, que é uma terapia, que essa pessoa consegue se sentir realizado? Grande abraço, Livinha. Beijo. Bom, professor Frank, a parte da aula como terapia, eu costumo dizer assim, por exemplo, o médico, ele não precisa tanto de fazer propaganda, né? De colocar ali, entregar cartão e tal, porque o médico é aquele cara que você procura se você for amigo dele para bater papo ou se você estiver doente, né? Então, da mesma forma, o aluno, eu quero que todos aí prestem atenção no que eu vou falar, o aluno escolhe muitas vezes o seu professor, seja ele de qualquer coisa, balé, de arte marcial, de qualquer coisa, principalmente arte marcial. Ele escolhe o aluno como seu terapeuta. Então, não sou eu que escolho o aluno que me escolhe. Ele entra na academia e vê, olha, gostei do professor, gostei da postura, da forma como ele fala, como ele ensina, e de repente ela está naquele momento do que ela mais precisa é simplesmente um oi, tudo bem, como você está, e de repente 2 palavras que você falar para ela, ou duas dinâmicas que você fizer naquela aula, o dia dela que começou ruim, saiu de lá bem. Né? Então, eu tenho, sim, relatos, né, de alunos. Eu vou citar um relato bem interessante aqui. Tem que falar o nome da aluna, mas, enfim, eu disse para ela que iria falar sobre isso. Eu tinha uma determinada aluna, né, de aproximadamente 20, 22 anos, que treinava comigo. Ela chegou a graduar, treinou por 3 anos, e a mãe dela sempre acompanhava as aulas. E eu brincava com ela, tipo, né, falando assim, vamos, chama sua mãe para treinar, chama o pessoal que tá ali, porque ficava muita gente assistindo a aula e pouca gente tomava iniciativa de treinar. E eu conversava sempre com a mãe dela, olha, vem fazer uma aula. Eu não gosto desse negócio de luta, isso não é para mim. E para quem acompanha o nosso trabalho, sabe que muitas vezes eu fazia, quando eu não era formado em educação física, eu convidava uma professora para dar aula de funcional, e eu dava aula de Krav Maga. Então, eu conseguia atrair o público dela, né, que é do funcional, atrair o meu público, misturar os dois, e, de repente, um aluno meu vira um aluno de funcional, e o funcional vira um aluno de Krav Maga. E aí, reparei que na última vez que eu fiz isso, na aula de personal,
de funcional, essa mãe da aluna deu sangue, ela treinou assim, que eu fiquei assim, caramba, de onde ela tirou tanta animação? Aí eu cheguei e falei, agora é Que minha aula. massa. Aí ela fez assim, a sua aula eu não vou fazer porque eu não gosto de luta. Tudo bem, eu só disse para ela, olha, tudo vem com o tempo, né? E eu sei aguardar o tempo, tranquilo. O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, a filha dela parou de treinar. E aí, um determinado dia, ela olhou, Diego, você está dando aula de personal? Falei, sim. Ela, é o seguinte, monta uma aula para mim, se eu gostar, eu vou continuar. Tudo bem. O que você vai me ensinar? Não vou te falar. Venha na aula. Ah, eu não quero esses negócios da sopa. Venha na aula. Ela fez a aula e saiu assim, com o olho arregalado. Nossa, tinha muito tempo que eu não fazia essas atividades. Nossa, eu voltei quase a ser criança fazendo algumas brincadeiras, algumas coisas. Então, naquele momento, vamos dizer que pela experiência dela, ela adotou aquilo como uma terapia. E por mais ou menos um mês treinando, foi a hora que ela confirmou. Ela falou, olha, Diego, se eu soubesse que treinar a aula de Krav Maga era tão gostoso, era tão bom, eu não teria perdido tanto tempo, né? Eu já deveria ter treinado, ter procurado antes, mas é isso. E ela gosta, procura, quando não pode fazer aula, fica triste, olha, não deu, vamos fazer semana que vem. E eu tenho também relatos de outros alunos, né, que depositaram essa confiança, né, no professor. Então, para você que está assistindo a live e é professor, que seja personal ou não, dê uma atenção para o seu aluno, porque de repente ele pode estar jogando em você uma responsabilidade, ou digamos assim, jogando em você uma oportunidade de você ajudá-lo. De repente o aluno está ansioso. Eu acredito que a ansiedade, você não corta a ansiedade assim. A ansiedade você diminui. Então muita gente fala comigo, nossa, Diego, como eu comecei a treinar Krav Maga com você, eu parei de ficar ansioso. Eu tive um aluno empresário, ele ficava muito nas reuniões e tal, e ele dependia muito de falar. Ele falava, Diego, eu era tão calado e eu não gostava de conversar com ninguém, eu não tinha amigos. Eu vim para o Krav Maga, as coisas mudaram. Nossa, hoje eu falo melhor, hoje eu me enturmo, hoje eu... Ou seja, eu não vou dizer que eu sou o responsável. O responsável, na verdade, é o aluno. Ele vem, ele busca o conhecimento e ele põe em fé que aquilo ali pode trazer algo positivo para ele. Né? Então, tem muita gente que deposita, sim, a confiança no professor e tem aquela aula de Krav Maga como a sua terapia. E isso pode ter certeza que Perfeito. acontece. Assim, o aluno ele deposita, ele cria uma expectativa e o professor, em contrapartida, ele vai preencher, né, essa expectativa, Sim. né, dando um feedback positivo. Então todo mundo sai lucrando. Pô, cara, é muito legal. Assim, ó, eu particularmente eu amo dar aula de personal, né? E assim, uma coisa bem legal é que no Personal Fight ela une diversos movimentos de artes marciais aliados ao fitness, né, para proporcionar um treino dinâmico, intenso e divertido, né? Nesse caso aqui, a gente está focando, falando sobre personal fight e também direcionando ao personal Krav, né? Uhum. Olha o que o professor falou, é muito bom ver os treinos melhor. Perfeito, professor. A gente, assim, eu mesmo tenho tido feedbacks, assim, excelentes de alunos que começaram a treinar personal, tiveram, assim, noção de lateralidade, noção de tempo, coordenação motora, gente... Com as aulas de personal fight, eu consegui fazer milagres a atitude de coordenação motora. Bem como o professor Diego, né, professor Diego? Fala um pouquinho aí disso aí. Então, por exemplo, só voltando àquela parte lá de como o aluno ele busca a aula, por exemplo, eu costumo fazer algumas pequenas filmagens, né? Eu filmo você na aula, dando soco, fazendo todos os movimentos de qualquer forma, tá? E aí, daqui a 6 meses, eu peço para que você repita os determinados movimentos, eu coloco a comparação do que você era do que você é. E aí você consegue ver a construção da sua evolução. Né? E esse assunto é importante porque eu também, como terapeuta, dia 31 de março foi dia do terapeuta, eu trabalho como terapeuta Reiki, né, da linhagem Legal. Mikao Usui, né, tive a oportunidade de conhecer o Reiki em 2018, e também a terapia do cone, do ouvido, que eu já fiz no senhor, lembra? Né? Então, isso alinhou muito, isso, digamos que casou bastante com o Krav Maga, né? Então, assim, é muito bacana. E eu acho que não só o aluno, mas também o professor, ele cresce, né?
Deixa eu mandar um alô aqui para o Clayton Godoy. Um abraço, meu irmão. Boa noite. As aulas de personal rendem mais que uma aula coletiva? Eu entendi de duas formas. Vamos lá. Render financeiramente, claro, né? Que o que você a remuneração ela é melhor, mas também te exige bem mais, porque você pode ter certeza que o aluno no personal ele questiona, ele pergunta, ele tem sede de conhecimento. Você montar uma boa aula não é simplesmente ir ali e dar uma aula, dar aula personal, não é fácil. Agora, em rendimento, em questão assim de exemplo, o professor Frank treinou um mês comigo na turma e treinou um mês no personal. Você pode ter certeza que o personal, dependendo de como o senhor tiver a aula, o senhor pode ter aí o equivalente a 2 ou 3 vezes mais do que o outro aluno. Ou seja, um mês de personal pode equivaler a 1, 2, 3 meses na aula regular, no rendimento do aluno. Pode ter certeza que o rendimento em relação à coletiva, o Clayton, é muito maior. Tá? Isso aí é verdade. Não, com certeza. Outra coisa também, para quem quer iniciar aí no personal fight, né, ou no personal de lutas, como se chama, né, galera, o que tem que ser assim, você tem que ser profissional, né? É qualquer um professor que tem que, o cara, só porque o cara é faixa preta, o cara vai ser personal? Não. Existe uma grande diferença entre você dar uma aula em turmas regulares, cheias, e turmas de personal, onde o atendimento é individualizado, né? Onde você vai ver o que teu aluno está precisando, quais são as características dele, em que ele se encaixa, o que ele quer condicionamento físico, ele quer ele quer perder medidas, reduzir medidas, ele quer somente aprender uma defesa pessoal, ele quer unir arte marcial, fitness. Gente, é assim, uma gama de coisas. Então você tem que ter, você tem que ser realmente um profissional, você tem que chegar no horário, você tem que ser dinâmico, você tem que ter ludicidade nos seus treinos, você tem que estar se inovando, você tem que trocar cenários, né? Chamar ele para treinar na praia, chamar ele para treinar numa escadaria, chamar ele para treinar numa praça e depois voltar para o playground. Gente, é uma infinidade de coisas. O legal de você ser personal, né, de fight ou personal de lutas, é essa possibilidade de você ampliar, né, uma gama de situações onde o seu aluno ele vai se sentir bem, sair daquela coisa de academia, daquela aula regular, onde os alunos estão ali naquele horário, enfadonho, tem horário para começar, horário para terminar, tá, né? Aquela coisa toda. Mas não pensem que é tão fácil, não, porque para poder fazer aula de personal você tem que se dedicar. E é, às vezes, até muito mais difícil do que dar uma aula regular, né, professor? Sim, é uma coisa que eu queria comentar, por exemplo, assim, o professor ele tem que ser muito flexível. Então, por exemplo, você pode hoje ministrar uma aula para um determinado aluno cheio de energia, o cara tá. Só que aí você programa uma aula e o cara chega lá, exemplo, ô professor, tô chateado, meu cachorro morreu, perdi o emprego, eu não tô legal. Às vezes ele nem vai fazer a aula toda, né? Ele bate um papo ali com você, daqui meia hora você dá um gás nele, faz ele rir, e de repente ele nem estava muito interessado na aula, ele queria ali aquele bate-papo. O professor Breno mesmo já falou isso para mim, já relatou, né, de alguns alunos. Às vezes o cara vai ali, às vezes ele quer conversar, ele não tá legal, como já aconteceu. Diego, aluna, Diego, eu não tô bem hoje, assim, poxa, eu tô mal pra caramba e tal. Tem algum problema eu participar da aula? Né? Eu tô num dia que não tá bom para mim, sim. E aí você dá a aula no final, dando um exemplo da aula coletiva, mas que também serve para aula personal, né? Aí eu falo assim, eu vou segurar o aparador aqui, você vai dar 20 socos. Naqueles 20 socos, ela descarregou toda a raiva, a ira, tudo que ela tem de ruim, ela descarregou ali. Aí eu chego e falo assim, ó, não pode bater na cara do marido, então bate no aparador. E aí, no final, ela jogou toda aquela energia ruim para fora e fala assim, professor, muito obrigada. Eu vim aqui querendo, basicamente, não, não falei de nada. Começa a ler, a entender o aluno. Então, é maleável para você também saber, né, como lidar com essas nuances. Isso aí sempre vai acontecer, igual o pessoal está falando aí. Então, tem muita gente que vai treinar e chega lá desanimado e o professor põe energia nele, ou o contrário também. Né? Professor, só lembrando aqui, eu não sei Perfeito. qual é o horário que encerra a live, porque tem um tempo. Caso a live trave, né? A gente sai e entra de novo, então, porque eu acho que a galera tá gostando.
só para manter um pouquinho mais. Não, tranquilo. Basta a galera falar aí. Eu acabei me perdendo aqui nas perguntas aqui, inclusive o professor Tadeu aí do IPAM Fight. A galera que não segue, segue aí, que tem muito conteúdo bom também. O professor Breno, né? Tem o professor Milton. Gente, muito obrigado por você estar participando aí. Eu não vou citar nome por nome, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém. Eu não quero cometer esse erro, mas muito obrigado a todos que estão aí, né? Incentivando a gente a esse projeto aí, que a gente... O primeiro projeto, né, professor? Que com certeza vão vir outros, mas depende do feedback da galera. Então é o seguinte, professor, outra coisa também. Beleza, eu quero ser aluno de Personal Fight. O que eu preciso? Oi. Oi, pode falar. Não, só para falar, o professor Tadeu, falando muito aí, Tadeu, ajuda aí a responder as perguntas, porque conversando aqui, infelizmente, não dá para responder todo mundo. Então, Tadeu, faz isso que depois eu vou mandar um queijo de Minas aí para você, beleza? Manda, não, ele não vai querer um queijo de Minas, não. Eu vou agenciar ele vai querer uma cachaçinha mineira. Mande o queijo, a cachaçinha mineira, porque a gente toma a cachaçinha e come o queijo de tiragosto. Deixa eu mandar um abraço aqui. Professor Diego, pode falar. Tadeu, ó, você mora aqui, Toninho também. Toninho, para falar o nome dele. O professor Toninho aí da Bahia, um grande abraço. Se eu não falar o nome dele, depois... Casca grossa! Professor Toninho também, assim, um excelente professor aí, mais de 30 e tantos anos aí de Karatê, filho de um Shihan de Karatê, e hoje é um faixa preta de Krav Maga, formado pela gente, né? Veste a bandeira também. Parabéns, professor Toninho, vem desenvolvendo um trabalho belíssimo aí na cidade de Itaberaba, na Bahia. Parabéns, professor. Ô, professor Diego, deixa eu te fazer uma pergunta. Qualquer pessoa pode fazer aula de personal, independente de sexo, idade, físico, qualquer pessoa pode estar apta a fazer o personal. Isso. Dentro do conceito, né, do Krav Maga, que todos sabem, né, quando o INE criou o Krav Maga, ele deixou claro que seria algo para todos, né? Então, independente do porte físico, independente da idade, pode ser que por orientação médica, o médico não lhe deixe, não lhe permita treinar, você não tem condições físicas, né? Então você tem aonde a pessoa não pode por uma limitação, né, temporária, física, quebrou um braço, uma perna, mas tirando isso, independente do peso, independente da altura, independente de se for homem, mulher, criança, enfim, né, todos podem praticar. Mas, claro, uma aula para uma criança de 8 anos é uma aula diferente de 15, que é uma aula diferente de 30, que é uma aula diferente de 70 anos ou 60 anos. Então, tem condições, sim, dá para treinar com qualquer pessoa. Eu vou usar as palavras do meu mestre, professor Arnaldo, que uma vez ele falou assim, olha, quem pode praticar Krav Maga, quem quer treinar, é aquela pessoa que se permite entrar dentro da academia para poder treinar ou te ligar. A pessoa te ligou, ela quer, ela tem condições, né? Ela pode pagar, ela está a fim de treinar e ela tem tempo, então ela tem todos esses perfis, todo esse perfil que pode treinar. Então qualquer pessoa pode praticar e pode ter certeza que isso vai ajudar em muitas áreas da vida. Não só na segurança, saúde, o psicológico, não, a pessoa vai enxergar a vida de outra forma. O professor Danilo, né, de Camaçari, ele falou o seguinte: o professor é um pouco de médico, de psicólogo, de treinador. Verdade. Perfeito, professor Danilo. Em aulas regulares, a gente é visto assim, em aulas de personal, a intimidade, a interação é muito maior. Porque às vezes você tem uma aula de 20 alunos, aí tem aquele aluno que gosta de perguntar, que quer tirar foto, que está ali o tempo todo, mas você tem que dar atenção para mais 19 alunos. Então você não tem como pegar e ficar ali só condicionado a ele. Verdade. E às vezes ele fica ali, né? Professor, isso aí. E aí quando você vai fazer uma aula de personal, é só você e ele. Então, tipo assim, é o meu professor. Eu tenho um professor particular. Eu posso falar, eu posso conversar, eu posso desabafar. Então, nos momentos, né, que você vai fazendo aulas, no cotidiano, no dia a dia, cria-se uma interação, cria-se uma afinidade muito grande. E você acaba sabendo de muitas coisas particulares, ajudando, contribuindo, melhorando não somente a saúde, né, física e mental do seu aluno, mas também ajudando ele a tomar determinadas decisões. Eu já tive alunos de chegar para mim e falar assim: professor, hoje eu quero conversar com você. E a aula ser 8 horas, ele ficar conversando comigo até 8h30, eu disse assim: meu irmão, a gente tem que treinar.
Ele fez, professor, mas hoje eu tirei o dia para conversar, porque eu confio no senhor. Aí eu digo, beleza, a gente acaba de conversar, mas a gente só tem mais 30 minutos de aula, então eu vou te dar aula. E aí a gente fazia a aula e no final ele ainda ficava mais 10, 15, 20 minutos desabafando, cara. Isso é bem legal, essa interação, né? Então esse benefício, essa interação, cara, é só quem dá aula mesmo de personal é que sabe o quanto isso aí é gratificante e uma responsabilidade muito grande, professor. É muito grande a responsabilidade, né? Isso aí é muito importante porque eu falo assim, o médico, se ele estiver doente, eu acredito que fica difícil dele cuidar de alguém. Se a enfermeira não estiver bem, também não. Se a psicóloga estiver com a sua mente toda atrapalhada, ela também não. Então, se o professor não estiver bem, aquilo que ele falar, que pode ser para ele que não é errado, mas ele fala algo que não deve, no momento que não deve, o aluno vai levar aquilo como a razão, vai levar aquilo como a certeza. Já aconteceu comigo, da pessoa precisar de tomar uma decisão de uma coisa pessoal e me perguntar, professor, é isso, isso e isso, o que que eu faço? E você não pode fazer aquela cara assim. Não. Na hora que ela terminou de falar, você já tem que ter resposta. Porque é assim. Eu sou assim com o meu professor, eu sou assim com a minha professora. Então, o professor ele é visto como um sábio. É assim que os professores são vistos, como pessoas de sabedoria. É uma responsabilidade muito grande, cara. Então, por exemplo, o cara fala assim, poxa, eu tô querendo vender isso, terminar com a esposa, ir embora para não sei aonde, e aí? Cara, se o professor botar pilha, o cara faz. Se o professor falar, espera um pouco, respira, amanhã você acorda, toma um banho, e aí você decide a sua vida. E aí, se ele fosse na sua ideia hoje, ele faria tudo aquilo. Se ele for na sua ideia amanhã, ele esperaria um pouco mais. Então, os professores têm que tomar muito cuidado com o que fala com os alunos. Pode ter certeza. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Ô, professor, a Letia, ela fez uma pergunta aqui, ó. Existe personal para crianças? Qual a idade adequada? Eu acho sim, não, existe sim personal para crianças. Hoje, inclusive, antes do senhor responder, professor, a Leti aí e outros aí, a gente está desenvolvendo hoje, eu e o professor Moacir, que eu vou convidar ele para uma live também. A gente hoje, o professor Moacir, ele é um coordenador pedagógico da Federação Brasileira, e a gente está criando, formatando o Krav Maga Kids, né? E dentro do Krav Maga Kids, a gente vai formar professores que já são formados dentro de uma metodologia Kids, né, com cara da federação, onde ele vai ganhar uma certificação, né, para instruir Kids, porque é completamente diferente da aula para adultos e da aula para criança. Então, a partir do momento que ele tiver formado, capacitado, ele pode sim dar aulas para crianças, de Krav Maga Kids, né? E de personal fight, a depender da modalidade, a depender do que se busca, o que o pai se busca para aquela criança, né? Conversando, adequando, formalizando, a criança sim pode treinar um personal fight. Até porque vai ser muito mais lúdico, viu? Ela não vai aprender a brigar, ela não vai ser um lutador. Ela vai ser lúdico, ela vai aprender valores, ela vai aprender conceitos, ela vai ter desafios, né? Pode sim, Leti, pode, com certeza. Existe personal fight. E qual seria essa idade adequada, professor? Manda aí para a Leti. Vamos lá. Letícia, um abraço, Letícia. Ela até corrigiu o nome dela ali, que está escrito, né? Letícia, né? Mas é Letícia. Um abraço, Letícia. E um abraço para o Thiago, o pessoal todo aí. Então, até o próprio Breno, o Breno tá aí, tem experiência também, né? Ele falou que o aluno dele mais novo é 5 anos. Particularmente, isso, eu indicaria com 5 anos. Porém, tem muitos professores aqui, o professor Moacir é um exemplo disso, se ele tiver aqui assim, ele já trabalha com crianças há muito tempo, né? Então, tudo está na capacidade do professor. Eu posso virar e falar, olha, professor Frank, sua filha tem 6 anos de idade. Cara, no momento eu estou trabalhando apenas com 10. Né? Então, não quer dizer que com 5 anos o aluno já possa receber a aula que aquele determinado professor, né? Ele tenha que atender. Então, vai também do conhecimento do professor, vai também da idade da criança. Por exemplo, aí, ó, o professor Tadeu trabalha com 10 anos. Né? Então, seria uma idade variada. Né? Eu começaria a trabalhar com 10 anos. No momento, eu ainda não tenho. Tem mães e pais me procurando, né? Mas eu ainda não estou trabalhando diretamente perfeito. com personal kids.
né? Mas... Então, isso aí vai ser um tema que a gente vai abordar numa live específica sobre Krav Maga Kids, né? Então, a galera que estiver interessada em saber aí, espera aí, fica ligada que a gente vai ter uma super live aí, que a gente vai contar o segredo de como é que a gente está formatando esse Krav Maga Kids, beleza? O Clayton, ele falou o seguinte, não, para a gente matar esse lance de Krav Maga Kids, Sim. né? Então, o que acontece? O aluno Krav Maga Kids, ele pode ser sim trabalhado. Agora, quando a gente está formatando, a gente vai colocar uma idade mínima e a gente vai colocar faixa, mas seria um Krav Maga Kids, não é um personal Krav Maga Kids, é um personal Fight Kids, né? A de Convir, exemplo, o professor Tadeu é faixa preta de Karatê, o professor Toninho é faixa preta de Karatê. Os caras já têm mais de 30 anos dando aula. Então, eles podem dar aula, mesclar Krav Maga, Karatê e outras artes marciais. O professor Breno é um excelente instrutor e professor de Panatucan, que é o boxe filipino, que a gente vai tentar fazer uma live com o professor Bruno aí, que é professor do Panatucan, da Associação Brasileira de Panatucan e Mano e Mano, né? O professor Breno é faixa preta de Karatê, instrutor de Capap, então ele tem todos esses... boxe, Muay Thai, hoje o professor Breno está treinando fortíssimo e está incluindo dentro das suas aulas aí de personal o próprio Muay Thai. Então, assim, o personal fight ou personal de lutas, há uma infinidade de coisas. Claro que existem aqueles professores que só sabem boxe, não, eu dou só o personal boxe. Gente, a gente tem que parar, tem espaço para todo mundo. O que a gente tem que ter em mente é que o cara tem que ser profissional, o cara tem que saber o que ele faz, ele tem que fazer bem feito, né? Não é qualquer um que vai ser professor de personal fight, ou até mesmo professor de arte marcial, né? Porque devido aí à tecnologia, devido aí... Hoje em dia a gente sempre fala, né, professor Diego, que é o estelionatário marcial, é aquele cara que não tem vivência, que de uma hora para outra ele brota com a faixa preta e ele começa a falar mentiras que repetidamente se tornam verdades absolutas. Isso aí, gente, toma cuidado. Não. Para você ser um personal fight, você já tem que vir de uma escola, você já tem que ter vivência dentro de aulas regulares, experiência com professores que já estão na área, e aí você vai iniciar no personal fight, onde você vai desenvolver uma metodologia, onde você vai aplicar uma metodologia, onde você vai aprendendo, como o próprio professor Tadeu falou aí, que não somente o aluno aprende, mas cada aula de personal que você dá, você também aprende com o aluno, né? E isso aí, com o passar do tempo, você vai ganhando uma puta de uma experiência, né? Então todos têm a ganhar, né? Outra coisa aqui, professor, o professor aí, Clayton, ele falou o seguinte lá de Goiás, ele fez: o aluno pode escolher a matéria específica? O que você acha, professor? Eu quero um personal fight, mas eu só quero só de Krav Maga. Eu entendi assim, então eu só quero só de jiu-jitsu. Eu acho que pode sim. Se você é habilitado a dar 3, 4 artes marciais, ele pode escolher a arte específica ou você pode mesclar. O que você fala, professor aí? Verdade. Só mandar um abraço aqui, ele está com o nick aí, personal fight, mas é o professor Natércio aqui de Patinga, professor faixa preta de Karatê. Grande abraço, professor. Então, isso fica variável do professor. Por exemplo, eu não vou citar nome, mas eu tenho alguns amigos que são personagens que falam: olha, o aluno não escolhe, não. O aluno vem treinar e eu vou passar aquela determinada matéria para ele. Eu trabalho da forma seguinte, vamos voltar lá, né? Eu faço anamnese, cara, eu faço uma entrevista. E o aluno José chegou para mim e falou: Diego, eu sou um agente penitenciário, tá? E eu estou precisando de técnicas de defesa pessoal, né? Para o meu uso, assim. E aí eu vou trazer o cara para dar aula só de boxe para ele, para ficar só dando soco. Não que seja ruim, né? Mas estou dando um exemplo. Poxa, eu vou priorizar o quê? Qual é a área que ele trabalha? O que é mais eficiente para ele? Tonfa, bastão, algemação, enfim, né? Trabalhar com arma. Então, tudo de acordo com o meu conhecimento e de acordo com o que o aluno precisa, né? Apesar que tem aluno que vira e fala assim: o que eu não faço é isso. Diego, quanto é? Eu vou pagar, eu quero só técnica. Eu quero te pagar aí, eu te pago até o dobro. Eu só quero treinar técnica. Eu não trabalho dessa forma. Treinar só técnica? Não. Aqui você vai alongar, aqui você vai aquecer, aqui você vai trabalhar, você vai melhorar a sua condição física, respiratória, você vai melhorar todo o seu contexto, do seu corpo, da sua saúde e também a defesa pessoal. Então, em questão de matéria, diferente do aluno
falar aquilo que ele quer treinar, ele fala, eu só quero treinar Krav Maga. Mas se ele é personal e ele está querendo treinar Krav Maga, vamos treinar Krav Maga. Não, eu só quero boxe. Vamos treinar boxe filipino? Professor, eu só quero boxe filipino. Bacana, então tem condições do aluno. Eu não vou dizer escolher a matéria, mas escolher a modalidade. Agora, o senhor vem ter aula comigo de boxe filipino. Quem tem que saber o que vai ser ensinado sou eu, professor. Porque se vem um aluno para treinar comigo boxe filipino e ele vai dizer o que ele quer treinar, não, eu quero treinar só cotovelo, só cabeçada. Não, não. Você escolheu a modalidade e eu tenho uma metodologia. Então, a metodologia e a matéria é do professor, mas a modalidade quem escolhe é o aluno. Justamente que se ele está se matriculando numa aula de karatê, ele não vai ter aula de kung fu, ele vai ter aula de karatê. Aí eu vou lá na De karatê, com professor certeza. Toninho, ô professor Toninho, eu quero treinar as técnicas de faixa preta do karatê. Não, ele vai ter que me ensinar uma metodologia para que daqui a anos eu chegue e consiga fazer um kata, um movimento lá da faixa preta. Agora, eu não quero karatê mais não, Frank, me dá aula de jiu-jitsu. Beleza, então o aluno escolhe a modalidade. Mas dentro da modalidade, quem tem essa autonomia, essa autoridade é o professor. Se não dá zebra. Exato. E há de convir, professor, que assim, não é toda aula, seja ela regular ou personal, que infelizmente ainda muitos professores de diversas artes marciais que eles não fazem é um planejamento. Você tem que ter um início, meio e fim, você tem que saber o que você está dando. Claro. Eu conheço professores de jiu-jitsu que eles vão dar aula, eles pegam o celular e dizem, eu vou dar aula. Vai passar o que na aula? Cara, eu não sei o que eu vou passar na aula. Eu vou fazer um aquecimento, peraí, que eu vou procurar uma posição no YouTube. Cara, isso aí o cara tá te enganando. Verdade. O cara não é professor, ele tem que ter. O meu aluno, a partir do momento que eu fecho um contrato com ele, seja em aula regular ou aula personal, ele tem que saber pelo menos o que ele vai fazer durante 15 ou um mês, né? O que eu vou trabalhar, quais valências, né? Em que ele tem que melhorar, se ele vai trabalhar chute, se ele vai trabalhar soco, cara, se ele vai trabalhar mesclado, fitness, se ele vai trabalhar o fight, se ele vai trabalhar grappling, que é agarrado, se ele vai trabalhar soco. Eu não posso, né, partir para uma aula sem ter um planejamento prévio. Porque uma hora a máscara vai cair. Uma hora o aluno vai descobrir que você não tem competência para poder estar ministrando aquilo ali. Né? Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande nas aulas de personal. O professor Diego, se me permite aqui, eu quero mandar um abraço aí para o professor Luiz aí de Portugal. Ele está aí como Luiz Capap aí, né? Grande abraço, professor. Estou vendo que o senhor está interagindo aí. Muito obrigado. Espero lhe ver novamente. Espero ter a oportunidade de treinar com o senhor novamente. Né? Eu encontrei e conheci o professor Luiz em 2016 em Israel, no quarto Festival de Artes Marciais Israelense, na qual eu fui graduado terceiro dan de Krav Maga. O professor Luiz estava lá, né? E aí a gente fez uma amizade. Hoje a gente mantém essa amizade através dos meios virtuais. Então, um grande abraço, professor. Professor Toninho, olha, o senhor não esperou nem um passarinho molhar o bico. O senhor falou que eu não falei do senhor. Disse que eu estava falando só do professor Tadeu. É esse ciúme aí, hein? Eu sou de todo mundo. Pessoal, vamos mostrar aqui a água, que tá branquinho aqui a água, viu? E mandar um abraço pro professor Rezende. O professor Rezende vem na live. Rezende, casca grossa! Carequinha baixinho, ó. Casca grossa. Um abraço, meu irmão. Ele tá no boteco tomando água, só pode, né? Tomando água. Pô, cara, eu tô tomando café, cara. Eu tô tomando café aqui o tempo todo, enchendo a garrafa de café. O nego falou aí que eu tava tomando tererê, mas não é café, para me manter acordado. Porque hoje o dia foi extenso. Pra poder falar. Ô, professor Diego, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Cara, até agora não deu. É a primeira vez que eu faço uma live, eu tô perdido aqui. Sabe, eu nem sei quanto tempo de live se alguém souber, que a gente tem, cara. Ó. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho. Vem cá, o aluno, quando ele vai fazer uma aula de personal, ele precisa ter um uniforme? O que ele precisa? Né? Quais os materiais necessários para se fazer uma aula de personal fight? Beleza. Sendo aula de Krav Maga, logicamente, né? Ele tem que ter um uniforme. Então, o aluno quer treinar Krav Maga, eu quero ser aluno da Federação Brasileira, a primeira coisa é ter seu uniforme. Calça, a camisa, a faixa, ok. Professor, eu não quero faixa, eu quero só treinar uma matéria específica, como diz aí
o professor Breno, né, que ele falou, alguns alunos me dão liberdade para poder montar o treino e outros querem algo específico. Mas se o aluno não é do Krav Maga, ele quer treinar, misturar um pouco do boxe filipino, um pouco da parte do capap, roupa confortável, beleza? Equipamento de proteção, a gente vai fazer um combate, então tem o seu equipamento, né, de proteção individual, a coquilha, luva, capacete, protetor bucal, então são esses equipamentos, basicamente. Então, Na realidade, eu acho que toda aula, né, seja ela regular ou personal, eu acho que o aluno ele tem que ter o EPI, que é o equipamento de proteção individual, né? Eu acho que, até porque tem gente que transpira muito tal, então eu acho que ele tem que ter o capacete dele, eu acho que ele tem que ter a luva dele. Logo no começo não, a gente até dá um jeito, né? Mas depois, eu acho que ele tem que ter assim, um EPI dele, né? Isso, são Tem equipamentos que ter que, o por EPI exemplo, dele. não vou tirar o meu protetor bucal e te emprestar. Então, é uma coisa que você tem que ter. Você tem o seu equipamento, né? E ainda mais agora com as normas e regras do Covid, o equipamento principal, máscara. Vai usar máscara, né? Então, Massa. é um equipamento hoje essencial. Professor, Máscara. E é isso. uma coisa aqui, professor, assim, bem interessante. Galera, é o seguinte, se por Sim. acaso acabar o tempo aí, a gente vai retornar, né? Caso a gente não finalize isso aqui, a gente vai retomar para poder finalizar. E a galera sabe que a gente dá uns 5 minutinhos aí, a galera, uns 3 minutinhos aí, a galera entra novamente para a gente continuar. Beleza, massa. Aula regular é uma aula com um número ilimitado ou um número limitado de alunos, onde vai ter um local fixo, horário e data e valor pré-determinado, que é a mensalidade, personal, aulas flexíveis, onde eu posso ir até o cliente e tal, onde eu, particularmente, aula de personal, o máximo que eu pego é até 3 pessoas, aula de personal, pode ser uma, mas eu pego até 3 pessoas, mas tem o personal group, ou personal de grupo, onde a gente pode estar incluindo ali até 8 pessoas ou 10 pessoas. Isso é uma modalidade muito utilizada quando eu vou dar aula num condomínio, onde eu estou dando aula para uma mulher aí, e passa uma oradora, isso aí é uma aula, pô, eu quero uma aula dessa também, né? Sendo que existem valores diferentes. A aula regular é uma mensalidade, né? Personal é hora-aula, e tem o personal group, onde eu posso cobrar menos o valor hora-aula, porque eu vou ter uma turma maior, e limitar o número de alunos até 8 ou 10. O que o senhor me fala do personal grupo aí? O senhor já teve essa experiência? Ou personal group? Então, por um pequeno período de tempo, sim, mas aí as pessoas acabaram notando, né, em questão do rendimento, né, de estar treinando 2, 3 pessoas. Porém, há não vou dizer uma briga, mas muita gente, mas você está dando personal para 2, para 3, para 4, não é personal. Tudo bem que você for colocar lá dentro das regras e normas, né, de algum livro, de alguma coisa científica e tal. Mas vamos falar então de aula personalizada, né, uma aula particular. A partir do momento que eu recebo um aluno, é uma aula particular, vou colocar o nome Personal Fight. Mas agora eu tenho 8 alunos. Eu estou dando uma aula particular para aqueles 10. Mas como assim particular? Porque são só aqueles 10. Ou 8, vamos reduzir 8. Porque todas as aulas, todas as sextas-feiras à noite, 18 horas, só vem aqueles mesmos 8 alunos. Então, eu consigo fazer um planejamento de aula bem extenso e bem mais fácil, bem mais tranquilo, menos complexo do que a turma rotativa. Então, realmente, dessa modalidade, dá para você fazer, lógico, o valor um pouco acima da turma regular e um pouco abaixo do personal também. Né? Ficaria intermediário, né? Nem o preço da regular, nem o preço da regular, nem o preço do personal. Intermediário, na realidade, eu acho o seguinte: isso tudo é o quê? Um acerto, né? Isso tudo é um contrato entre você, né? Entre você, professor, que está oferecendo o serviço, e entre o aluno ou os alunos que querem o serviço e vão pagar por ele. Né? Então, eu acho que tudo é convencionado, tudo é acertado, né? Por exemplo, eu estou dando aula para um aluno. E eu consigo mostrar as técnicas, eu sou o sparring dele. Amanhã ele traz o irmão. A dinâmica da aula não vai mudar tanto, porque eu vou estar vendo os dois, eu vou estar fazendo com um, ele até me ajuda. Até 4, essa é opinião pessoal, até 4 pessoas, aula particular, tranquilo. Passou ali 5, 6, 7, 8, já não é mais assim. Né? Você não tem como olhar para 8 alunos como você olha para 2, como você olha para 4, como olha para 1. Né? Então, o valor também vai ser diferente, a dinâmica também vai ser diferente. Né? Mas a procura maior O professor para Tonho, 1, 2...
uma ou duas pessoas. Particularmente, nas minhas aulas, o máximo que eu faço é até 3 pessoas. O professor Toninho perguntou aí qual é o valor hoje de uma aula personal. Professor, eu particularmente, em média, minhas aulas, a depender da distância, né, da onde eu moro, eu cobro entre 80 a 120 reais. Exemplo, eu moro no centro da cidade de Salvador. Eu vou dar uma aula em Vilas do Atlântico, eu vou ter que pegar meu carro, eu vou ter que pegar engarrafamento, eu vou ter que colocar o combustível do meu carro, eu vou ter que chegar no horário. Então, geralmente, eu vou cobrar um valor maior do que se for num bairro próximo ao meu. Então, isso é muito relativo. Isso depende muito da cidade, do tamanho da cidade, de deslocar de um ponto A para o ponto B, se você vai enfrentar, né? Geralmente, o horário também, se é uma hora, pô, de repente você acha um cara, um empresário, que ele quer uma hora de personal no escritório dele de meio-dia a 1 hora da tarde, é o horário que você vai almoçar, e aí? Verdade. Né? Então vai ser um valor diferenciado. Verdade. E aí o seguinte, uma coisa é quando você está dando aula personal na academia e outra coisa é quando você está dando aula personal na casa do aluno. Exemplo, eu tenho uma aula às 7 horas da manhã aqui na minha academia. Eu moro a 600 metros, então eu boto a minha mochila, pego meu chinelo, daqui 15 minutos eu estou lá. Então eu recebo um de 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10. Amanhã o cara quer a mesma aula às 7 horas na casa dele. Eu vou acordar às 5, 5 e meia, acordo, faço minha meditação, tomo meu café, vou me arrumar, chego na casa dele, aplico café, a aula, café. Gasto meia hora para voltar. Então, pô, para mim fazer a aula de 7 horas, eu tive que acordar às 5 e meia, para começar a me arrumar e lá por volta das 6 horas. 6 e meia eu chego, eu preciso chegar um pouco mais cedo, dou a aula para ele de 7 a 8 e eu só consigo voltar às 8 e meia. Então, só aí eu gastei quase que 3 horas do tempo para aplicar uma aula de 1 hora. É aí onde entra o porquê do valor. Não só a distância, mas também o tempo. Então, se eu estou aqui e vem um aluno 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 7 até meio-dia, eu consegui fazer 6 personagens. Mas se eu fizer 6 personagens na casa de cada um, eu não vou conseguir fazer 1 hora de aula na parte da manhã. Porque o tempo você vai ter que reduzir por causa do deslocamento, né? E a depender da cidade, um exemplo, se for uma cidade como São Paulo, cara, barril como São Paulo, né? A diferença é que aqui, por exemplo, eu gasto talvez 40 minutos para ir à cidade de Timóteo, que está a 30 quilômetros. Outros que estão aqui, por exemplo, em Goiânia, eu duvido que o Breno faça 30 quilômetros lá no horário de pico, lá naquela Goiânia, com carro para tudo quanto é lado, ou talvez aí na Bahia, com 30 quilômetros, eles gastariam talvez 2 horas. Né? No Rio de Janeiro, 10 quilômetros. Uma vez eu esperei a minha tia me buscar no aeroporto, que eu fui dar um curso, ela demorou 2 horas. Eu falei, tia, você mora em outro estado? Ela, não, mora a 15 quilômetros do aeroporto. Eu, poxa, 15 quilômetros do aeroporto, você gastou 2 horas? Então, isso tudo conta, com certeza. Então, quanto maior a cidade, maior o trânsito, maior o tempo, tem que ser cobrado também. E outra, valorizem o trabalho do personal. Eu vou citar um exemplo aqui. Você vai ter um professor à sua disposição, é seu. Naquele horário ali, o professor é seu. Eu tenho vários amigos, amigas que são professores de Pilates, e os amigos que falam assim, poxa, eu pago caro numa aula de Pilates. Nossa, o Pilates é muito caro, mas ninguém para pensar quanto vale o equipamento, quanto vale o curso e quanto o tempo que a pessoa gastou para ela se formar e falar, agora eu sou um profissional e eu posso ministrar uma aula de Pilates para 3 pessoas. E aí a pessoa fala que está caro. Na verdade, não está caro. Não está dentro do que você pode pagar. Mas não está caro. Valorize o professor, valorize o cara que estuda, valorize o cara que faz curso, valorize o cara que todo ano está ali tentando fazer sempre o melhor. Então, você sempre vai achar o que faz mais barato. Mas, de repente, esse barato pode sair caro. Como assim, professor? É isso aí, só toma cuidado do barato sair caro. Eu fui ter aula aqui com o João aqui da esquina, que me cobrava R$ 50, mas eu descobri que ele nem era do boxe. Eu descobri que eu estava dando soco errado e, de repente, eu machuquei a mão. E se você fosse no outro professor do outro lado, que é habilitado e te cobrou o dobro do valor, você não tinha se machucado, não tinha gastado com o médico, não tinha perdido seu dinheiro e estaria bom. Não é isso? Está entrando aqui o professor Léo, o professor Leonardo lá da cidade de Belo Horizonte. Agora eu fiquei com dúvida. Belo Horizonte ou Sete Lagoas? Nós fizemos o curso do Panatucano juntos. Um abraço.
Ele é professor de boxe filipino, boxe também. Né? Massa, um abraço, professor Léo. Um abraço para ele aí, professor. Então, assim, resumindo, o barato que sai caro, às vezes é por ingenuidade. Hoje eu tenho a minha academia, professor, e lá tem eu botei um monte de certificado. E aí, às vezes, os alunos chegam lá e ficam olhando. Mas é muito raro alguém fazer alguma pergunta. Como, por exemplo, eu já deixei... Deixa eu citar uma coisa aqui, professor, aqui, de grande importância, seja em aulas regulares, aulas personais ou aulas personais de grupo. Sim. Gente, a galera que está assistindo aqui, professor, uma das melhores maneiras de você se valorizar é você fazer um contrato. Faz um contrato especificando o valor da aula, os direitos e deveres do aluno, os direitos e deveres seu como professor, porque a gente não tem essa cultura de fechar contrato, né? Às vezes o cara te contrata para poder fazer uma aula de personal, ele só vai uma semana, e você acha que ele vai ficar 2, 3 meses, e de uma hora para outra, ele não vai mais te procurar, né? Então, uma das melhores maneiras hoje em dia de você fechar um contrato, inclusive eu vou abordar isso numa live, hoje em dia que está muito, mas muito, a maioria das equipes de jiu-jitsu e dos professores é o pagamento recorrente através de cartão de crédito, igual como a Smart Fits e outras academias desse gênero. O cara vai, né? Ele até consegue reduzir o valor da hora-aula, o valor da aula, da mensalidade, mas ele coloca no cartão de crédito. Se ele for, ele vai ter aula. Se ele não for, o professor vai estar na disponibilidade dele. Gente, vamos colocar essa cultura, vamos valorizar nosso serviço como os profissionais. Vamos colocar contrato, porque é a única maneira que você tem. Pô, eu quero fazer uma aula com o professor. Beleza, bora fechar, professor Diego, aula, bora. Eu quero 3 vezes na semana durante 3 meses. Beleza, bora fechar um contrato. Pronto, é simples, né? E dentro desse contrato você vai dizer quais são seus direitos e deveres e vai dizer o direito. Gente, isso é uma maneira de você mostrar para o seu cliente que você é profissional. No começo vai ter uma resistência, mas aos poucos a gente vai acabando com essa cultura de dar esse jeitinho, vou quando eu quero, pago quando eu posso. Não, gente, o professor precisa pagar curso, o professor precisa pagar reciclagem. A maioria dos professores hoje em dia, graças a Deus, estão indo para as faculdades, se formando, né? O professor gasta tempo, o professor ele poderia estar dando aula para outra pessoa, mas ele está dedicando, porque o professor não pode estar ao mesmo tempo em 3, 4 locais, então ele tem que escolher alguém para ele poder dar aula. Então, invista no contrato. Contrato é de fundamental importância. Mandar um abraço para o professor Moacir aí, que acabou de entrar aí, o nosso coordenador pedagógico aí. Acabei de falar no começo da live aí sobre o Krav Maga Kids, professor. O senhor vai ser intimado aí, professor, para a gente falar uma aula só de Krav Maga Kids, viu? Não é, professor Diego? Mas é isso aí. Professor Diego, outra coisa também, qual é a dica que você fala para a galera aí que ainda não começou a dar aula de personal e quer entrar aí nessa seara de dar aula de personal Krav? Fala para mim umas dicas rapidinho aí, antes que encerre o nosso tempo. Vamos lá. Aqui eu tenho já de início para agradecer a alguns professores, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas que veio aqui à mente aqui foi o professor Tadeu, o senhor, o professor Frank, o professor Breno, que foi o quê? Você buscar fontes confiáveis para poder começar um trabalho, né? Então, eu não vou mentir, eu dou aula de personal há 10 anos. Não, no passado começou como um aluno e assim eu fui buscando. Então, primeiramente você focar naquilo, buscar ter conhecimento, buscar ajuda de colegas que você sabe que realmente vai te ensinar. Exemplo, poxa, eu tenho uma amizade com o Frank, será que se eu perguntar ele vai me ajudar? Aí eu fiz 3 perguntas para o professor Frank, aí eu vi que ele ficou meio assim, não quis, então agradece, procura outra, é você buscar conhecer um pouco o trabalho de outros professores, né? E lembrar que não vai ser uma tarefa fácil, tá? Não adianta você virar e falar assim, fiz o curso e estalei o dedo e daqui a pouco você vai ter 10 alunos, você não vai ter nenhum aluno, você não pode desistir. Exemplo, de início eu fechei uma parceria com uma aluna onde eu cedi para ela um desconto por um determinado tempo, porque ela falou assim, Diego, vem aqui, me dá aula, a minha condição é essa, e a gente faz alguns vídeos, e eu sei que todo dia ela postava um vídeo, então eu fechei uma parceria com um valor mais baixo, para quê? Para que a divulgação que ela fizesse na rede social dela e a rede social minha pudesse gerar outros alunos. Então, você tem que começar também a fazer essas trocas. Então, uma dica, por exemplo, é você buscar lá uma pessoa que tenha uma conta no Instagram, que seja um influenciador, e fazer uma troca
né? Buscar ser visto. E uma outra coisa é tomar muito cuidado também com aquilo que você posta, com aquilo que você fala, com aquilo que você escreve. É muito legal você ver uma aula dinâmica, mas procurar ver se os movimentos estão certos. Sempre que você for fazer alguma coisa, você ter primeiro noção do que você está mostrando para o seu público. Porque nem toda aula, de repente, o movimento, o aluno vai fazer um aluno certo, um movimento certo. Mas, eu estou divulgando todo dia a aula minha. Beleza, mas imagine que quem está vendo está querendo ver algo bacana para que ele possa se sentir influenciado a fazer. Então, a primeira dica é buscar treinar, buscar conhecimento e buscar parceria, né, que é de suma importância, como diz o professor Coelho, e também se espelhar nos outros colegas. Vai dar uma visitada no Google, vai ver um vídeo, vai ver alguma coisa, pegar alguma dica, fazer algum curso, algo assim. No mais, depois que você tem o seu primeiro aluno, esse seu aluno vai ser o seu laboratório, vamos dizer assim. Eu ainda tenho todos os meus alunos basicamente como laboratório. Hoje eu programei uma determinada aula, a aluna falou assim, como é que eu saio desse tipo de movimento? Ou uma pegada aqui, ou seja, você nem programou aquilo, mas ela começou a te perguntar. Então você tem que ter bala na agulha, tem que ter conhecimento. Basicamente isso. E não ter medo de errar, não ter medo de tomar não. Eu falo aqui, a minha aula é tantos reais e ninguém quer. Pô, por que ninguém está querendo sua aula? Será que eu estou divulgando? Não, estou cobrando muito caro. Vamos tentar baixar um pouquinho? Vamos tentar melhorar isso? Então você tem que buscar também saber aonde está sendo os seus erros. Eu cometi vários e vários erros nas divulgações, valores, e aí buscando, trocando uma ideia com um e outro, eu conseguia chegar num consenso que depois dessa segunda onda da pandemia, muita gente me ligando, Diego, eu quero aula, quero aula, quero aula, né? E você ter um bom feedback, né? Você poder conversar com o aluno, jogar para ele algo, ele vai te jogar algo e você saber ali, pelo menos, tirar ele da casa dele e levar até a sua academia ou fazer com que ele te convide. Então, vem amanhã aqui à noite, 8 horas, eu quero uma aula com você, você me dá uma aula experimental? Experimental, né? Vem fazer Vou uma aula lá, experimental, eu vou até aí te dar uma aula experimental. faço uma aula de 30 minutos e ali eu vou dar o meu sangue, cara. Ali eu vou vender o meu produto, ali eu vou vender a minha aula. E se eu fizer o cara rir, o cara gostar e ele sentir firmeza, ele te contrata. Pode ter certeza que ele vai pagar o valor que você pediu, desde que você mostre competência. Perfeito, o senhor falou uma palavra chamada competência, isso é essencial, né? Então, assim, tentativa e erros, acho que o cara tem que ser humilde em perguntar quem já está no caminho aí, né? Eu acho que eu comecei a dar aula de personal de jiu-jitsu, né? No Le Parc, hoje quem está dando aula lá é o professor Godot, eu não estou mais dando aula de personal fight, de jiu-jitsu, né? Era personal jiu-jitsu, né, que o Ricardo Picozzi ele me contratou porque ele queria melhorar nas aulas dele de jiu-jitsu convencional, então ele preferiu ter um professor particular para poder eu estar ali do lado dele, melhorando o jogo dele, melhorando, né, a técnica dele, e depois eu fui ganhando confiança, eu fui me arriscando, eu treino boxe há muito tempo, eu estou para me formar agora aí como instrutor de boxe, como instrutor aí de luta de strike, né, mas, bem como Krav Maga, então cada dia que passa mais eu estou me especializando em strike, em lutas, para aliar junto com o Krav, com o Jiu-Jitsu. Então isso aí tudo tem um custo, porque a gente acaba tomando cursos, a gente acaba participando sei lá, de viagens, enfim, é um investimento que a gente faz e a gente tem que trazer, né? A gente tem que trazer o melhor possível para os nossos alunos, ele tem que ter confiança nisso. Rapidinho, teve uma pessoa aí que perguntou, e como é que eu vou saber se o cara é profissional? Isso é uma pergunta difícil, porque hoje em dia tem muita gente, principalmente no meio estelionatário marcial, que se diz que é um mestrão, que de uma hora para outra brotou, né? Porque geralmente o estelionatário, ele tem um bom conteúdo, ele tem uma boa propaganda, ele tem um bom marketing, geralmente é um cara bonito, geralmente é um cara que fala muito bem, geralmente é um cara que ele consegue lhe convencer não pelo movimento, mas sim pela fala, né? Então, uma dica que eu dou aí para o pessoal, para você saber se o cara é realmente profissional, procura saber da árvore genealógica dele. Procura saber de onde ele veio, quem foi que formou ele, faixa preta. Da onde é que ele treina, quem foi o professor dele. Se a entidade que ele representa tem CNPJ, tem personalidade jurídica, né? Se realmente ela está em dias com a Receita Federal. Entendeu? O professor dele veio da onde, né? Então isso aí, geralmente as pessoas acabam entrando e não param para ver esses pequenos detalhes.
e aí depois chega a faixa preta e viu que foi enganada. A gente, né, tirando do personal fight, a gente já tem essa experiência, né, professor? De muita gente que vem de outras entidades aí, né? Ah, mas eu sou preta porque eu me formei na entidade X. Ô, peraí, tu se formou lá, mas infelizmente teu professor, ó, só foi até aqui. É complicado. Ainda existem pessoas, alunos, que têm muito medo. Não, eu jamais vou chegar perto do meu professor e vou... Muito pelo contrário, eu me sinto feliz e me sinto satisfeito, tá, e elogiado, de certa forma, quando um aluno me pergunta algo, eu posso ver tal certificado, eu tenho prazer de chegar aqui no celular, mostrar para ele, contar, olha, tá aqui o site da federação, tá aqui a foto e tal. Mas muita gente tem esse conceito. Ah, será que se eu chegar perto do meu professor, o professor Tadeu, será que se eu te pedir o seu certificado de faixa preta, ele vai me dar um soco, ele vai me bater? Não, muito pelo contrário. Você faz isso para ver a reação do professor. Aí o professor começa a enrolar, o cara começa a dar uma desculpa, que não sei o quê, ou seja, e aí você vai ter que usar a sua intuição, né? Você pode chegar perto do professor, fazer todas as perguntas para eles. E é muito raro, né, como eu estava falando antes, eu tenho um espaço hoje lá na academia onde que tem vários certificados, mas são raros alunos que de vez em quando ficam lá assim olhando, perguntando e tal. Às vezes o cara não quer nem saber do certificado, ele quer ir lá, gostou da aula e pronto, acabou. Por quê? Ele depositou confiança em você. E eu já falei isso para os meus alunos algumas vezes. Já imaginou se amanhã vocês descobrem que eu nunca fui professor, que esse certificado meu é da internet, vocês são enganados? É falso. Você está falando isso? Vocês nunca me pediram nenhum certificado, pô, vocês nunca me perguntaram nada, mas hoje está ali na parede, né? Aí tem professor Diego, tem professor que não gosta não, viu? Tem professor que você chega lá, pede certificado a ele, você está duvidando da minha capacidade, da minha faixa preta? Não, não estou duvidando, mas eu quero saber. Gente, se você é cliente, você tem todo o direito de perguntar. Você tem todo o direito de exigir. É direito seu. E o professor, ele tem o dever de lhe mostrar de onde ele veio, aonde foi que ele chegou e por que foi que ele está até onde ele está. Né? Não tem essa não. Se o cara se omitir, se o cara negar, desconfie. Desconfia mesmo. É uma coisa que, por exemplo, quebrou um cano aqui em casa, dando um exemplo, e aí sujou tudo aqui, água, aí eu vou e falo, Frank, me indica aí um cara que é um encanador bacana, beleza. Aí deu um problema no gás, Frank, me indica aqui um cara que mexe com gás. A gente pede indicação para tudo. Mas na hora de escolher o cara que vai cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, a gente às vezes não olha isso. Eu não te pergunto, professor, quem que você me indica aqui para poder me dar aula? É muito raro. Ou seja, quando é a nossa casa, quando é para consertar até o carro, eu preciso de referência do mecânico, mas é para quando arrumar o meu corpo, para fazer uma atividade física, crossfit, um pilates, uma fisioterapia, a gente simplesmente vai ali e entra na primeira esquina, viu um lugar aberto, escrito promoção, eu entro. Pô, galera, então vamos tomar mais cuidado com o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso bem maior. Eu peço indicação para o mecânico, indicação para o cara que vai me treinar, e aí? Isso é ruim, né? Professor, só um adendo aqui. Então, hoje em dia, né, nessa coisa de aula personalizada, né, existe o personal fight, o personal fighter, existe o mix fight, né? Já existe o mix fight, o personal de lutas, existem vários nomes que, na realidade, vai direcionar a um só trabalho. Né? E aqui eu estou até lendo aqui, ó, o mix fight aqui, tem aqui dizendo aqui, é uma mistura de diversos estilos de lutas com treinamento funcional e aeróbico, né, reunindo diversos benefícios para queima de calorias, ganho de massa muscular e tonificação. Aí já mudou um pouco. Também você acaba desenvolvendo uma habilidade em combate ou em defesa pessoal, não é verdade? Mas aí o foco já não está para isso, né? Já falou aí, o foco já está para outro tipo, voltado mais para o lado da vaidade, pelo que eu entendi, né? Ou seja, eu posso dar uma aula de arte marcial para um determinado tipo de pessoa que não está interessado na arte marcial, mas caloria, emagrece, o cara vai se sentir melhor, o cara vai se sentir mais... Que também é um personal fight. É aquilo que a gente falou, vai depender do que eu quero. Professor, eu quero personal fight, mas eu não me enquadro, tá
tá? Eu não quero fazer esteira, eu não quero pular corda, eu não quero andar na bicicleta ergométrica, eu quero queimar caloria de uma maneira diferente, mas eu também não quero treinar um karatê, não quero treinar um judô, um jiu-jitsu, eu quero ter o benefício, eu quero ter o fitness aliado aos exercícios, né, lá da arte marcial. Então, é um personal fight, não deixa de ser. Depende do que você vai oferecer, do que o cliente quer. O lance de você criar um nome, né? Mix, como é que você falou? É personal mix fight e tal. Às vezes, Aqui tem mix fight. Isso. Vão ter vários nomes, mas que o treinamento vai ser basicamente a mesma coisa. Né? Professor, nossa live está tão boa que a gente já tem quase 1h40. Geralmente as lives são 1 hora e cai. A gente tem 1h40. Eu não sei se é eu ou se é o senhor que está com sorte, que já tem 1h40. Então, para não derrubar a gente, né? Eu sei que muita gente fez perguntas aí, inclusive até o próprio professor Ricardo, aí, que é meu amigo e irmão do Ceará, meu irmão de jiu-jitsu aí, ó, gosto de montão, que ele fez uma pergunta, como está a procura dos agentes de segurança pública e privada para o Krav Maga? Na realidade, não foi o tópico, Ricardo, que o tópico da gente, a gente focou mais sobre personal fight, mas eu te prometo que a gente vai fazer uma live específica nesse assunto aí sobre segurança pública, privada, relacionada à defesa pessoal, em especial o Krav Maga, pode ter certeza disso. Professor Diego, dá um recado para a galera aí para a gente finalizar essa live. As últimas palavras, as considerações do senhor aí, o que o senhor manda aí? Bom, primeiramente agradecer a todos, agradecer ao senhor pela oportunidade, mandar um abraço para todos que estão participando, bacana. Eu não fiz nem ideia assim, vai ter 10, 15, se tivesse uma pessoa além da gente aqui, a live ela tem a mesma importância. Porém, quando tem mais pessoas, a gente sabe que a gente está atingindo aí 30, 40 pessoas que vão replicar tudo isso para outras pessoas. E eu me sinto lisonjeado porque aqui tem alunos, amigos, pessoas que, de repente, sem querer, acabou clicando e entrou aqui. Ou seja, é conhecimento que está sendo passado, gerado, né? E aqui, dentre as perguntas dos professores, nós temos aqui profissionais de várias áreas, de várias academias, de várias cidades, enfim. Então, assim, é muito bacana. Gostaríamos de ter mais tempo, gostaríamos de estar todo mundo junto, todo mundo reunido, né? Então, eu queria agradecer a todos, né? E deixar o recado seguinte, pessoal. Em tempos de pandemia, né, vamos prezar, né? Não que fora da pandemia não, mas no tempo da pandemia, vamos prezar a saúde. Vamos prezar a saúde de todas as formas, atividade física. Eu faço natação, eu faço aula de aeróbica. Na minha cidade não tem Krav Maga. O que eu faço? Procura um professor de uma outra modalidade, algo que goste de alguma coisa que você vai fazer. Exemplo, hoje eu tenho ex-aluna que desanimou a treinar e hoje ela se encontrou na bicicleta. Ela anda de bicicleta 30, 40, 50 quilômetros. Eu não estou chateado delas ter parado de treinar e treinar. Pelo contrário, o senhor tem o incentivo, né? Eu tô feliz por quê? Porque ela achou ali o que ela precisava na bike. Ou ela parou de treinar comigo no Krav Maga e foi treinar com o meu professor. Que ótimo, mas o corpo foi feito para ser movimentado. Procure sempre um profissional que lhe passe confiança e que realmente seja um profissional dentro da academia. Não porque tira fotos bonitas, porque, como o senhor falou, né? Faz lá uma edição muito bacana, um vídeo muito legal, oferece tudo online, galera. É treino, é físico, é contato, é de pé, proximidade, beleza? E para quem está começando aí o personal, eu aqui humildemente, o pouquinho que eu sei, se quiser me chamar, me perguntar, é só se identificar, sou fulano, preciso disso. Inclusive, eu troco informações com alguns professores, pergunto, ligo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. A gente está aqui para se ajudar. Independente de você aqui nessa live, que seja de qualquer federação, de qualquer cidade, é só procurar e ligar. Eu sempre tento ajudar a todos naquilo que eu posso. Porque também, quando eu preciso, eu ligo e eu aguardo uma resposta. Então, é só mesmo agradecer e fiquem ligados que o professor Frank vai fazer outras lives, com certeza. Né? A próxima vai ser aí com o professor Moacir, vai ser a live. Professor Moacir. É o próximo, é o professor Moacir. Do Krav Maga Kids. Mas mesmo é só agradecer. E, em particular, alguns aqui que de vez em quando conversam comigo aí, nos bastidores e tal, eu só tenho a agradecer pelo reconhecimento do trabalho,
né? Esperamos ansiosamente para esse ano, né, ter a data certinha do nosso evento, do nosso congresso, do nosso encontro, né? Manter tudo em dia, o treinamento, a anuidade, manter sempre a postura, tomar cuidado com tudo aquilo que a gente posta, né? E vamos torcer para que essa pandemia dê uma trégua. Aqui hoje eu sou agraciado, tenho a oportunidade de dar aula, porque o prefeito sancionou uma lei, né, que permitiu as artes marciais, está escrito lá, né? Krav Maga, eu achei bem interessante, está escrito lá, várias artes marciais e Krav Maga para poder dar aula, mas eu sei que tem muita gente aqui que está aí de mão amarrada, que não pode dar aula. Tá? E vamos pensar que aquele que está abrindo academia escondido, aquele que está dando aula lá em off, aquele que está lá fazendo coisa dele, ele não está fazendo aquilo de sacanagem, não. Porque, de repente, é a única maneira que ele achou de sustentar sua família. Tá? E se cada um aqui tivesse nessa situação, faria o mesmo. E se eu tivesse nessa situação, eu tinha que ir lá dar aula na casa de aluno, dar aula na academia de porta fechada. A gente sempre tenta fazer tudo da maneira mais correta. Mas lembre que aquele que está tentando fazer lá o comércio de meia porta, ele está tentando se sustentar, está tentando sustentar a família. Beleza? Não denunciar esse cara, não achar que ele está fazendo isso de sacanagem. Porque o meu não pode... A minha área não pode trabalhar, quer dizer que a sua não pode? Que bom que a sua pode. Eu torço para que você continue, mas eu torço para que a minha também consiga, né? Ou seja, não vamos botar fogo na colheita do vizinho, né? E esperar que a nossa floresça, não. Tá bom? Entrou aí um professor, outro professor Gustavo, faixa preta de karatê também, amigo meu aqui da região. Um grande abraço. No mais é isso, professor. Só mesmo Perfeito. agradecer, né? E nos encontramos em breve em outras oportunidades. Com fé em Deus. Professor, eu só tenho muito a agradecer aí pela sua colaboração. Foi uma coisa assim que a gente, há 2 semanas atrás, a gente teve essa ideia. Eu digo, professor Diego, bora fazer isso aí. Teve muitos colegas que disseram, não, velho, não faz mais live não, que a live acabou essa história de live. Ninguém vai assistir mais live, não, já está uma coisa defasada e tudo, mas mesmo assim a gente acreditou, né? Tanto eu acreditei como você acreditou, e a gente fez acontecer essa live, né? E melhor ainda, só aconteceu essa live por causa dessa galera toda que entrou aí, professor Moacir, professor Tadeu, professor Toninho, professor Milton, gente, a galera da Federação Brasileira de Krav Maga Capap, muito obrigado. Eu sempre digo o seguinte, sozinhos somos fortes, unidos invencíveis, né? E a gente vai sempre a gente vai procurar melhorar em todos os aspectos, não somente no Krav Maga, né? Mas de outras artes marciais que cada um é habilitado, como o professor Moacir no judô, professor Tonho no karatê, professor Jean, que está aí, que é aluno do curso de instrutor de Krav Maga, que é professor de judô e de karatê, e agora vai ser professor de Krav Maga. Então, a gente sempre vai melhorar para trazer o melhor possível para vocês, né? Então, muito obrigado, professor Diego. Desenvolve um belíssimo trabalho. Sigam o professor Diego nas redes sociais, né? Me sigam nas redes sociais. Vai lá no Instagram da Federação também, que é Krav Maga Brasil. Enfim, vamos fazer crescer e disseminar, né, o que mais a gente gosta, que é praticar atividade física, praticar o Krav Maga, praticar arte marcial, né, conhecer pessoas novas, evoluir como pessoa. Enfim, só tenho a agradecer ao Pai Eterno, agradecer a Deus Todo-Poderoso, que nesse momento pandêmico aí, que Ele abençoe e proteja todos que estão assistindo essa live, seus familiares, e se estenda a toda a nossa família e todos os nossos amigos. Oi, quer falar alguma coisa, professor? Professor Diego, está me ouvindo? Professor, só mostrar. Eu acho que Em 94, 93, Fala. 94, eu fui aluno do Taekwondo na cidade. Sim, estou ouvindo. Oi. Então, em 94, Oi, pode falar. Taekwondo da ITF, lá em Muriaé, do professor Gélio Leal. E eu achei uma da minha época, que eu só queria mostrar aqui, ó. Não sei se alguém, talvez, do Taekwondo vai conhecer, que está muito pequeno. E isso aqui é uma faixa da época que eu ganhei. É uma faixa, na verdade, você tem que colocar na cabeça. Isso aqui tem um significado. Karate Kid? Foi a primeira arte marcial, né? Que eu, vamos dizer assim, que eu pratiquei na vida, né? Não sei se tá invertido aí, mas é só para vocês verem. Tá meio amarelado, né?
eu já fui aluno do Taekwondo quando eu era pequenininho. Então, desde pequeno eu tive essa referência e depois de vários anos, depois de adulto, aí, né, eu vim conhecer o Krav Maga aqui. Era isso que eu queria mostrar para vocês, essa faixa aí de... Era forte colocar na cabeça, igual o Daniel Silva. Karate Kid. Cobra Kai. Cobra Kai. E uma coisa legal aí, que atrás do professor Diego tá a bandeira da federação, e aqui atrás de mim, ó, é a nossa bandeira. Verdade, né? Nós hoje ostentamos a mesma bandeira com orgulho. Então eu gostaria de mandar um abraço aí para o mestre Vero Wilson Nogueira, que foi o idealizador, o pioneiro, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, dá um minutinho aí. Enquanto ele vai lá pegar, mandar um abraço para o mestre Vero Wilson Nogueira, porque nós viemos da Bucan, né? E chegou uma hora, só tinha Bucan e Sul-Americana no Brasil, e a gente acabou trazendo a SKM, eu e o mestre Nogueira se juntou, e depois a gente criou a federação, e hoje ela é uma realidade, gente. Hoje a gente está no top, a gente está nas cabeças, fazendo um trabalho super, hiper, mega profissional. Eu agradeço muito a todas as pessoas que acreditaram e que continuam acreditando no trabalho da gente. Fala aí, professor. Professor, para algumas pessoas que perguntaram quem é o amor da vida do professor, aí eu vou mostrar aqui quem é a minha companheira, que algumas pessoas pediram para... Mostra aí. Ave Maria, está repreendido no morro de medo de cobra. Essa aqui, pessoal, essa é a Bárbara, é o bichinho que eu adquiri, né, como meu bichinho, meu pet de estimação. Ela é uma jiboia arco-íris da Caatinga. É um animal que veio de um criatório, né, um criatório legalizado. Não é um bicho que foi retirado da natureza, da mata, né? Ela veio através de um tempo, né, onde... Exemplo, né? Sempre tem alguma apreensão de algum animal e algum desses animais vão para os criatórios e os criatórios vão, né, cuidando, reproduzindo, e esse aqui é meu bichinho de estimação. Algumas pessoas pediram aí para poder mostrar ela no final da live, então tá aí a Babi fazendo blelelé para todo mundo. Aí, para quem gosta, professor, eu particularmente admiro, mas admiro ela de longe, viu, professor? Eu não quero ter um bicho desse como estimação, não. Admiro o senhor. Eu até respeito. Um dia que eu for na sua casa, o senhor bota ela lá no cantinho dela e, por favor, não tire, não, porque se é uma coisa que eu morro. É o verdadeiro Cobra Kai aí, ó. Tá vendo aí? Foi da manga ao professor Aldo aí. Então, galera, muito obrigado de coração. Desculpa aí se a gente errou em algum momento. Desculpa aí se a gente não deu para responder todas as perguntas. É a primeira live, a gente vai estar melhorando a cada dia que passa. Eu vou procurar aí conselho da galera que faz live aí, como o professor Toninho, como o professor Aldo, né? Professor Moacir, que faz muitas lives aí. Pode ter certeza que a gente vai melhorar isso. Não é não, professor Diego? Verdade. Com certeza. Muito bom estar com vocês. Então é isso aí. Só tenho a agradecer. Deus abençoe a todos. Vou deixando o meu boa noite para todos aí. Fiquem com Deus e vou estar disponibilizando essa live aí no meu Instagram e no meu YouTube aí. Não é não, professor? Tá, e só tenho a agradecer e uma boa noite para todos. Um abraço, uma boa noite para todos. Que dá. Tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço aí que dá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Que dá.